comecei a gravar, viu? Beleza. Só para informar que eu fiz uma live ontem assim, eu era o convidado misterioso de um grupo de amigos meus que eu não via já tinha mais de 10 anos. E aí, em comemoração, né, esse momento de reclusão, de clausura, estou começando essa live desse jeito e para anunciar também que eu estou com a camisa, uma das camisas da Damasco. Show da Elaboration, viu? John 2019. E atrás tem os escritos em inglês. E já vou tirar, porque tá calor horroroso. Aqui eu não posso falar de calor horroroso, mas enfim. Não, o calor só de existir esse negócio, só esse fone já me dá um calor horroroso. Aqui no Canadá o pessoal brinca que zero é bom, que zero não é nem quente nem frio. Então... E aí, Felipe, antes de iniciar contigo, só fazer meus merchans. Com certeza. No Instagram, @usedamasco, para você adquirir essa e outras camisetas da coleção Heaven. O quarto de cima está em áudio no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast, dentre outros, né? Estou falando dos principais. E a gente está em vídeo no YouTube. Então pode seguir o @quarto de cima no Instagram, só que aí o A da palavra quarto é número 4. Complicado de escrever isso, né? Não é tão complicado assim, é só porque... Quando você acostuma, vai. O negócio é só a primeira vez. Você só precisa escrever uma vez e se inscrever. E aí acabou, você não precisa mais. Exatamente. E aí estamos em parte 2 da nossa conversa, Felipe Bezerra, porque você quer falar comigo sobre, dentre outras coisas, vida de oração, né? O que é que estava se passando na tua cabeça? O que passou na minha cabeça é o seguinte. Eu estava com vontade, né? O pessoal que me segue no YouTube também sabe, no Instagram, que eu normalmente falo muita coisa baseada na partilha pessoal, nas coisas que eu vivo, né, e eu vou partilhando. E esses dias, quando eu estava pensando aqui, e uma coisa que me veio à cabeça foi, gente, Páscoa, Jesus ressuscitou, mas segunda-feira continua a quarentena normal e a vida segue nessa incerteza e mais gente morrendo, né? O recorde de pessoas que morreram por dia, né, foi batido. Tá só sendo batido, né, porque agora tá só aumentando. Aqui do meu lado, né, Nova York é 45 minutos de voo, né, daqui para Toronto. São 8 horas de ônibus para Nova York. E aqui só em Nova York morreu mais gente do que na Itália e na Espanha juntos. Então, tipo assim, dá um medo. E aí eu tava me pensando exatamente, tipo assim, eu ia gravar um vídeo no YouTube dizendo assim, o que a noite escura me ajudou a viver a quarentena. E aí tava passando muitas coisas na cabeça e tal, e eu fiquei, cara, mas eu não vou conseguir organizar essa ideia na minha cabeça, eu preciso de alguém me perguntando. Aí eu me lembrei do Pedro, rapaz, Pedro, vamos gravar a segunda parte logo agora, porque talvez... Será que eu vou perguntar corretamente o que você quer que eu pergunte? Também tem essa. Não, mas tipo assim, você é uma pessoa externa que tá me perguntando, que não sou eu, com as minhas perguntas na minha cabeça, pensando para mim mesmo, entendeu? É por isso que eu quis, vamos falar sobre oração, vamos falar de noite escura, vamos falar sobre rezar na quarentena, vamos falar sobre a esperança e a oração, que eu acho que quando a gente for misturando isso aí tudinho, o pessoal que está ouvindo o Quarto de Cima, e evidentemente os meus seguidores do Vida de Oração, vão tirar alguma coisa de bom, né? Então, mesmo que eu não fale aquilo que eu estava pensando em falar, pelo menos vai tirar alguma coisa de bom, entendeu? Antes de você elaborar mais, eu estava pensando aqui o seguinte. Eu tenho ouvido, assim como tudo, né? As coisas têm ficado polarizadas e politizadas, né? Tudo é política, tudo é polarizado. E tem o time que acha histeria coletiva, esse negócio. Tem gente que diz os números da gripe são maiores, da gripe comum, de mortes, né, de casualidades. Minha irmã hoje me ligou e falou isso. Não foi minha irmã não, foi o André. É que eu falei com a minha irmã mais cedo. O André é meu sócio. E ele dizendo, cara, eu tava vendo os números aqui, aborto foram tantos milhões, gripe foram tantos milhões, não sei o quê. E aí o corona foram não sei quantos mil. Eu não sei porque eu não quero saber do número. Aí eu falei, sim, mas pensa o seguinte, né? Do momento que a coisa saiu da China, parou na Itália, e a galera da Itália começou a morrer, toque de recolher global. Então os números estão baixos porque está todo mundo dentro de casa, né, meu irmão?
Também. E aquele país que eu falei lá no grupo do WhatsApp, que eu não sei qual é, que eu falei que a Tchecoslováquia, mas A República Tcheca. não existe. Não, acho que não é nem a República Tcheca, mas eu confundi, que era... Porque tem a Eslováquia, a Eslovênia e a Áustria estão se abrindo essa semana. Pois é, mas tem um país que tá todo mundo de máscara e ninguém tá de quarentena. Eu não sei qual deles é. E não, aí... tem a Coreia... A evolução da coisa, né? Que a gente vai acabar... A Coreia tem uma versão disso. Não, vai acabar que, tipo assim, até que criarem uma vacina, eu acho que a gente vai ficar todo mundo na máscara mesmo e acabou-se. Só para colocar algumas coisas em perspectivas. O problema dos números do Covid é porque, assim, eu me lembro de uma vez eu estava conversando com um amigo querido, que é lá de Brasília, e estava falando assim, cara, mas de gripe por ano morrem 300 pessoas, por dia morrem 300 pessoas de gripe na Itália. Aí, tipo assim, e o Covid também matou 300 pessoas, por que isso está... Mas o caso é o seguinte, só na região da Lombardia, a Covid matou 300 pessoas. Digamos que tem 3 hospitais na Lombardia, não sei quantos hospitais na Lombardia, mas tem poucos hospitais na Lombardia. Digamos que tenha 10 hospitais na Lombardia, isso significa que são 30 pessoas por hospital, por dia, morrendo. Uma coisa é você ter 300 hospitais na Itália e morrer uma pessoa por dia de gripe em um hospital, ok, nenhum motivo para pânico. A expectativa de dar certo ou de conter a coisa é diferente, né? Pois é, e aí, exatamente, aí o negócio não é nem a gripe em si, não é nem o Covid em si, porque o Covid mesmo não mata tanta gente assim, nesse sentido de 85% das pessoas, no caso, tem alguns lugares, 95% das pessoas que pegam Covid nem precisam se hospitalizar, entendeu? Então, é uma gripe que você passa em casa, que você aguenta, tosse, você sente um pouco de dor no peito, você passa. O problema é 5% de hospitalização e 1% de morte. E vai variando, entendeu? Porque na Itália estava 15% de gente morrendo de Covid, mas é porque eles não estavam conseguindo mais testar ninguém, né? Assim, estava testando só quem estava hospitalizado e vai. Agora, você acha que tem 2 tipos de coronavírus por aí? Porque é um que não mata e um que mata? Porque eu fico com a impressão... É uma loucura isso. Não. É o mesmo tipo de Covid. Evidentemente tem pequenas mutações, e é assim que a gente identifica, né? Os virologistas vão identificando. Por exemplo, nos Estados Unidos, teve alguns Covid que vieram do Irã, outros Covid que vieram da Coreia, e eu acho que veio da Itália também para os Estados Unidos. Mas eu sei que Nova York veio do Irã. Como é que ele sabe isso? Porque naquele país, com as transmissões, o Covid vai se modificando um pouquinho, então aquela pequena modificação você identifica para onde é que vai, porque você sabe que o RNA é um código, né? Um código de barra. Exatamente. Você leu, inclusive, eu estava ouvindo falar que acharam o Patient Zero, né? Que foi a primeira, foi uma mulher. Não sabia. E era na Europa, só que ela tinha vindo da China. Agora eu não sei a história direito. E não o paciente foi... zero da Europa. Eu acho que sim. E era... Não, o que eu sei mais ou menos da história é que a pessoa não comeu morcego. Não, isso é fato. Estava perto de morcegos, ou vivia perto de morcegos. Exatamente. Porque é um vírus que transmite pelo ar, é um vírus que transmite por gotícula. A pessoa levou um espirro de morcego na cara, não foi assim. Tipo assim, o morcego estava voando e espirrou. Aquela gotícula que estava lá em cima do morcego foi lá, caiu, a pessoa passou aqui o nariz e ela pegou o vírus. E o morcego bateu na pessoa. Outro dia eu fui abrir a porta do quarto aqui, aí aqui na escada do prédio tem uns morcegos. Aí passou por mim, assim. Encostou em mim, assim, caramba, quase morri do coração. Agora, não sei se a gente está se desviando muito, mas você fica à vontade de falar o que você quiser, entendeu? Assim, você quiser falar a gente volta pra coisa, mas é que eu acho curioso esse negócio. Mas eu acho que essa introdução vale a pena, mas conta aí, o que você quer falar? Pois é, o que eu queria falar é o seguinte, é que eu estava me lembrando que nessa vida, Nosso Senhor já... Assim, só para dar um parênteses assim, bem grande, você que está prestando atenção aqui nesse podcast, ou você que está assistindo pelo YouTube, eu vou dizer algumas coisas aqui para o Pedro, e no caso para você também, que eu nunca disse a seu ninguém, viu, certo? Caramba! Vão ser reveladas coisas da minha alma, mas é porque eu acho que eu espero que o meu testemunho ajude e faça outros crescer. Porque eu estava vendo o quê? Muitos irmãos partilhando, por exemplo, discípulos que não vão receber o tal agora,
muita gente que ia fazer promessa definitiva que não pode fazer promessa definitiva, muita gente que ia renovar a consagração que não vai, verdade. aquela confusão todinha. E eu me lembrei de muitas vezes de renovação de consagração minha, que eu fiz só pela fé e pela fé somente, porque na minha cabeça sentimento nenhum de atração ou de desejo, de alegria, de qualquer coisa que eu tinha para aquela renovação. Uhum. E me fez lembrar das noites escuras que eu passei. Já passei por algumas e já passei por algumas que demoraram alguns anos. E aí, como a noite escura demora alguns anos, isso inclui o tempo da quaresma, mas também inclui o tempo da Páscoa, isso inclui o tempo do Advento, mas também inclui o tempo do Natal. E aí é que está, esse sentimento interior e um pouco dessa dissonância entre, meu Deus, Jesus ressuscitou, aleluia, mas dentro de mim eu não estou vendo ressurreição nenhuma, dentro de mim ele está dentro do sepulcro, bem caladinho, escondido e acabado. Por que existe isso dentro de mim? E eu colocava, né? Até eu entender, evidentemente, que eu estava no nível escuro, é muito difícil. E isso precisa de acompanhamento do formador constantemente, né? O formador pessoal, acompanhador. Qualquer pessoa não pode chegar e dizer assim, eu estou na noite escura, né? Uma decisão, você não toma uma decisão. Aliás, leva um tempo para você entender, né? Mas tem gente que fica anos, né? Fica, não. Assim, muito pouca gente fica igual a Santa Teresa de Calcutá, que ficou 50 anos, mas também é raro a pessoa ficar menos de um ano, por exemplo, na noite escura. Uhum. Depende, eu também não acompanhei tanta gente assim para saber, e na minha faculdade também os professores não falaram tanto disso. Mas varia muito, né, as pessoas. Se você quiser aprofundar mais de noite escura, eu vou falar um pouco aqui, mas tem um curso que está disponível no meu canal. Tem gente que não sabe nem o que é, se você quiser explicar. A gente vai entrar já nisso. Mas, tipo assim, para que aprofunde isso, tem um curso. Eu dei um curso inteiro de vida de oração, que está no meu canal, link na bio do meu Instagram, a gente pode depois, inclusive, eu posso passar para o Pedro, para colocar na descrição do vídeo. Mas o que é, então, a noite escura? É bom falar. A noite escura é um período de transição e purificação que Nosso Senhor dá para uma pessoa, onde ele vai tirar muitas impurezas, imperfeições, pecados mesmo, e deixar só ele, né, só a presença dele, e deixar o essencial, né, eu vou dizer, não é nem deixar só ele, deixar o essencial, para que a pessoa amadureça na vida de fé. Né? A caminhada da vida de oração, ela se passa, mais ou menos assim, roughly, né, como diz em inglês, assim, no grosso, em 3 etapas, que é a meditação, o início, a contemplação, que é um pouco mais avançado, e o matrimônio espiritual, que é realmente a união completa com Deus. Mas os meus professores sempre falavam que a vida de oração é uma vida, né? Ela é como uma semente, é como um organismo, como uma planta, que você vai alimentando, ela vai crescendo, ela vai fortificando, dando frutos, né? Mas, e que, por exemplo, não é porque você deixou de aguar uma planta um dia que aquela planta vai morrer. Mas também significa que se você deixar de rezar um mês, a sua vida espiritual pode morrer sim, né? Então, assim, é aquele negócio, não, mas vale a lei do amor, vale a lei do amor. Se eu amo de verdade, eu alimento todo dia, né? Se eu amo de verdade, eu rezo a minha oração todo dia. Mas se passei um mês sem rezar, é um pouco mais difícil. Eu sempre faço a comparação quando eu prego para os jovens, né? Quando falo assim, não, você ama a Deus sobre todas as coisas? Aí, normalmente, todo mundo responde, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus mais do que você ama o seu melhor amigo na escola, ou a sua namorada, né? Não, eu acho que eu amo sim, por que não? Vem cá, você deixou de mandar alguma mensagem no WhatsApp, um SMS, ou seja lá o que for, para o seu melhor amigo alguma vez na vida? Assim, você se lembra na última semana, quando é que você não falou pelo WhatsApp com o seu amigo? E quando foi a última vez que você falou com Deus? Quando foi a última vez que você mandou um WhatsApp para Deus? Começa a colocar as coisas em perspectiva. Mas, enfim. É complicado porque a gente tem que lembrar das características naturais. A gente é natural, né? Então, a gente precisa criar hábitos, né? E quando a gente perde o hábito, a gente perde a prática e perde o acesso, né? Fica atrofiado. Ao mesmo tempo que Deus insiste, Deus mantém, Deus dá a graça, Deus dá, e a gente
pode colher. Exatamente, porque a vida de oração é uma graça, a gente recebe. Muito mais do que é um esforço nosso. Mesmo que a gente não faça nada, tá ali, quase ali, só pra gente... Exato, mas é porque também existe um fator de vida de oração, que é o fator do amor, né? Assim, a gente ama a Deus, a gente quer ser amado por Ele. Existe o parar, né? Você precisa parar. É importante você parar. 10 minutos, meia hora, 20 minutos, 2 horas. O tempo que você conseguir parar, é importante parar. Mas a oração, ela não pode se resumir àquilo, entendeu? Eu me lembro de uma vez, muitos anos atrás, quando nem tinha o WhatsApp ainda, e quando o celular ainda era daquele celular que você digita, você aperta 3 vezes para dizer cada letra, você lembra? Eu tive. E eu me lembro que tinha uma pessoa muito próxima a mim, né, assim, que eram 2 amigos que eram muito próximos, e eu me lembro que, assim, do nada, uma hora, assim, a pessoa estava aqui do meu lado e recebeu um SMS. Aí ele olhou e viu escrito assim naquela coisa, porque o amigo ama o tempo todo. Lembrei de você agora. Cara, assim, um amigo que mandou uma mensagem para amiga, né? Assim, não era um casal, eles não eram namorados, nunca namoraram, nem nem tinha interesse. Assim, não, era só para dizer assim, lembrei de você agora. Então, assim, a vida de oração é importante parar, mas se eu só paro e o resto do dia eu esqueço de Deus, também isso não tem muito fruto, né? Não tem muito sentido. Então, é as duas coisas, o meu dia inteiro me lembrando de Deus, fazendo as coisas por amor a Deus, e as pequenas coisas, entendeu? Botando a mesa do jantar, eu vou botar a mesa do jantar por amor aos meus irmãos aqui, por amor à minha mulher, aos meus filhos, eu vou arrumar aqui porque eu os amo. E aí você disse que esse amor seja um amor refletido, né? Na casa comunitária é muito mais fácil, evidentemente, porque você não sabe qual é o irmão que vai sentar naquela mesa, né? Naquele lugar, naquela cadeira, comer naquele prato. Então você ama indiscriminadamente. Na sua família é muito mais fácil você, né, dar a atenção e tudo mais. Então, assim, esses momentos de o meu coração está pensando em Deus, vamos se refletir naquela hora. Que quando chegar naquela hora de oração, o meu coração não vai estar simplesmente, vou aqui cumprir um horário, eu vou estar aqui para cumprir uma hora. Não, eu estou aqui para transbordar aquilo que eu já vi durante o meu dia todo, né? Então, é fluido, entende? Assim, é fluido a vida de oração. Mas precisa ter, porque não adianta também chegar e dizer, não, eu rezo o dia inteiro. Não, você precisa. Aqui eu vou entrar no ponto que eu queria falar. Você precisa parar um tempo para ouvir ou não a Deus. E aí entra a questão da noite escura. Na noite escura, existem 3 características da noite escura. São João da Cruz vai dizer isso, sou eu que estou dizendo não. 3 características da noite escura, 2 positivas e uma negativa. Esse eu me lembro disso. Não, são 2 negativas e uma positiva. Qual é a negativa? Você falta de gosto pelas coisas do mundo. Você não tem mais gosto pelas coisas do mundo. Tipo assim, é legal, mas tipo, eu não curto tanto isso quanto eu curtia antes, entendeu? Assim, eu gosto de tal música, tem coisa até que você passa a não gostar mesmo, né? Algumas futilidades, né? Sei lá, música de duplo sentido, por exemplo. Gostava, mas agora eu já não gosto mais, porque essas coisas, porque eu vejo que isso me tira de Deus. Cansa, coisa, mina, né? Exatamente, você se sente, você até curte um pouquinho, mas depois aqueles não. Esse negócio é uma perda de energia, Exatamente. Deixa eu falar isso. Isso é normal, assim, todo mundo que está crescendo na vida de oração passa por isso. Na vida, na noite escura, isso se expande um pouco mais, né? Coisas que você gostava muito de fazer, você para de gostar de fazer. Uma coisa se expande num leque maior. A outra coisa é perder o gosto pelas coisas de Deus, inclusive. Por exemplo, eu adorava o meu ministério, mas agora eu já não gosto mais tanto. E agora é um sacrifício para lá. E às vezes, né, Deus coloca uma pessoa ali para ser mais chata ainda, né? Para perturbar mais ainda, para humilhar mesmo. Mas existe uma coisa ainda, um aspecto positivo. Eu ainda sinto uma sede de Deus, que eu não sei explicar. Ir para a oração é um martírio, ir para a oração é um crucificado, tipo assim, eu não quero ir rezar, mas ao mesmo tempo eu preciso de rezar. É uma dicotomia. Dentro de si você fica naquela coisa. Meu Deus, que loucura é essa? Mas é uma sede de Deus ou é uma culpa católica de não estar rezando? Não é. Não é porque, assim, gente, eu estou cansado.
enjoado. Esse mundo aqui me dá nojo. Tipo assim, essa hipocrisia eu não aguento mais isso. Mas eu preciso rezar. Mas eu sei que na hora que eu for rezar, a minha oração vai ser uma tortura, porque tudo aquilo que eu conseguia rezar antes, agora eu não consigo mais. A primeira noite escura, né, normalmente a gente passa por duas principais, né? Eu não posso dizer. Eu mesmo já passei por mais de duas. Isso não quer dizer que eu esteja no matrimônio espiritual, que eu já passei por todas as fases e cheguei lá. Mas você está falando de duas em quantidade ou dois tipos? Dois tipos, né? Mas porque São João da Cruz ele faz uma coisa mais linear, e Santa Teresa d'Ávila mais ou menos também. Que a primeira noite escura é entre as terceiras e quartas moradas, né? Normalmente a quarta morada ali que o São João da Cruz vai botar uma bem aqui, que é o passagem da meditação para a contemplação, que é onde eu deixo de ser eu o agente da minha oração e passa a ser Deus o agente da minha oração. E a outra noite escura, que essa é bem mais pesada, bem mais difícil de viver, que é a passagem da contemplação para o matrimônio espiritual. Assim, isso é um pouco menos claro, porque no matrimônio espiritual a gente continua na contemplação, mas como existe a minha vida está toda unida à vida de Deus, essa segunda noite escura ela precisa ser muito mais pesada, porque você precisa renunciar a muito mais coisa, inclusive ao gosto da presença de Deus, porque a presença de Deus não é gosto, né? Aí lembrando de Santa Teresa de Calcutá, imagina, 50 anos sem gosto. 50 anos sem gosto. Meu amigo. Era assim, mas é engraçado, porque existe uma graça sobrenatural também, que normalmente as pessoas não percebem em volta de você que você está na noite escura. Algumas vezes sim, Deus permite para que Ele tenha misericórdia de você. Mas para algumas pessoas, por exemplo, São Pio de Petraltina, né, o Padre Pio, passou também um tempão. O recorde até então tinha sido dele, que acho que ele foi 30 anos de noite escura. Assim, foi um negócio... Era 50 anos com as chagas, né, abertas. Como é que é o nome mesmo? Que era... os estigmas. Estigmas, isso. E aí, depois de 50 anos, ia sumir, e as pessoas ainda iam dizer, tá vendo que era mentira? Que ele mesmo que abria para dizer e tal. Imagina a humilhação. É humilhação. A dor que o cara sentia a vida toda, né, com aquele negócio. E ter que ficar tirando sujeira, limpando, botando pano, não sei o quê. 50 anos depois de dor, de sacrifício, não, agora ninguém mais acredita. Não, ninguém mais... Fora 30 anos de noite escura. Pois é, mas aí que tá. Mas aí é porque o nosso professor lá, quando ele falava, tive uma cadeira de noite escura, né? E o professor falava que o Padre Pio, ele ainda tinha, nessa noite dele, ele ainda tinha a consolação da chaga, que era uma consolação no sentido de assim, eu não tô doido, tá aqui. Tipo assim, eu não estou... a minha vida inteira não é uma mentira, porque isso aqui é real. Eu não tô fazendo, essa chaga tá aberta. Na minha cabeça eu ia pensar, será que é uma doença de pele? Não, até isso, entendeu? Você vai, né? Você vai nessa coisa. E aí que tá, assim, né? Normalmente, eu tenho visto, assim, algumas poucas pessoas que não que eu acompanhei, mas que eu percebi, que partilharam, que estavam na noite escura. Nessa segunda, algumas pessoas chegaram, inclusive, a questionar a existência de Deus. Né? De chegar, será que é tudo mentira? Será que eu dei a minha vida para nada? Essa Terezinha passou por isso, né? Eu tenho muito medo de quando eu chegar e terminar a minha vida, eu encontrar uma grande noite do nada, né? Ela fala do neon, que é do zero, da não existência. E ela passava por isso. E aí, no que ela passava por isso, ela partilhava isso. Mas quando ela escrevia do céu, das maravilhas, das promessas, porque ela precisava. Aí é que está o ato de fé. Eu já repeti isso 1 milhão de vezes. Não sei se eu falei para ti na última vez que a gente conversou, mas o padre Maria Eugênio do Menino Jesus, que é o fundador do instituto lá onde eu estudei, que ele é beato, na verdade. Ele dizia assim, da mesma forma que é impossível você colocar a mão numa bacia de água e não molhar sua mão, é impossível você fazer um ato de fé sem tocar a Deus. Então, a noite escura, ela é toda um ato de fé. Eu preciso acreditar que isso aqui é de Deus, né? E é bom você dizer e as pessoas se instruírem, porque quantas pessoas já passaram sem saber que estavam passando por noites escuras e talvez optaram por se afastar ou por desacreditar de vez, né? Acho que em alguns casos Deus deve ter permitido isso, só que
eu entendo que a vontade dele seja que as pessoas entendam e exercitem a fé, que é para isso que serve, né? Exatamente. Porque aí é que tá. É que São João da Cruz é tão bom para ensinar a gente isso. Porque São João da Cruz vai dizer isso. Meu filho, Deus não é o sentimento de Deus. Se você sentir Deus na sua oração, você não está rezando, você não está mais perto de Deus do que se você não sentir a Deus na oração. Aliás, São João da Cruz vai dizer, é melhor que você vai rezar sem sentir nada, sem ter nenhum entendimento, sem ter nenhuma emoção e nada, você vai estar mais perto de Deus do que você teria se você tivesse chorado, se emocionado, tido entendimentos. Porque se a coisa é toda de graça na tua mão, ela é mais passiva do que ativa da tua parte, né? E também porque você acaba correndo grande risco de confundir o sentimento com Deus. Isso. Você chegar e dizer, não, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus me emociona. Cara, e se no dia que Deus não te emocionar mais? Entendeu? Porque um dia Deus não vai te emocionar mais. E aí, onde é que vai estar a tua fé de verdade? Onde é que vai estar a tua força? Onde é que vai estar a tua fortaleza, tua vontade de fazer a vontade de Deus quando você não for mais emocionante, né? E eu vou te falar que isso, já que você está falando também de você, né? Isso acontece comigo há alguns anos. Pois é. Mas faz parte. E aí eu muitas vezes atribuo a minha falta, minha culpa, e outras vezes eu penso, é isso que Deus quer. Deus não quer que eu esteja lá no primeiro nível, na primeira morada, na porta do castelo, né? Então... E, cara, eu fico imaginando, e artista, porque, assim, eu sou um pouco artista, mas menos artista do que muitos artistas. Mas eu vejo, assim, artistas, eles têm um perigo muito grande de se dispersar muito fácil. Eu acho que Deus, ele também segura muito os artistas nesse sentido, e Deus prova muitos artistas nesse sentido também, porque, cara, por exemplo, tu precisa escutar a música do mundo, tu precisa escutar, né, uma Cardi B, né? Eu descobri quem é a Cardi B esses dias. Pior que eu preciso, e eu tava me tocando disso outro dia, que eu, caramba, já perdi já um monte, que eu já tô um tempo assim, sem... E aí vou ficando desatualizado, né? Meu trabalho Exatamente, faz parte. E o caso é isso, Deus precisa te purificar muito, colocar a tua vontade muito forte, porque, cara, escutando aquela mulher, como é o nome daquela mulher do Whindersson Nunes? Eu sei lá, eu não sei o nome da artista nenhuma. Luísa Sonza. Isso aí. Rapaz... não dá pra escutar, não. Não dá? E graças a Deus não precisa. Graças a Deus, né? Assim. Mas tô dizendo o seguinte, o mundo tá cheio disso, é isso que se vende, né? Então eu fico pensando, os artistas que precisam estar em contato com isso, precisam ter uma vontade muito forte, né? Precisa ter um coração muito centrado em Deus, porque para você relativizar, futilizar e mandar pro beleléu é muito forte. Então assim, Deus precisa fortalecer. E aí vamos voltar onde é que estava, como é que a Noite Escura me ajudou a viver o Covid, a quarentena. Sim. É exatamente aqui. Porque em vários anos, né, que eu falei, a Noite Escura demora muitos anos. Você está na quaresma dizendo assim, Jesus, esse ano vai, essa vez vai, essa quaresma, e quando Jesus ressuscitar, agora vai. E Jesus ressuscita, e a humilhação parece que piora no dia seguinte da Páscoa. Às vezes a humilhação acontece no dia da Páscoa, que é para você não se esquecer. Né? E assim, e muitas vezes Nosso Senhor permite, sabe assim, pessoas para serem o objeto da humilhação, né? Para serem o objeto do seu sofrimento. Eu falo isso em outros lugares, mas assim, muitas vezes a Noite Escura tem nome e sobrenome. A vontade de você dizer, a culpa é de fulano de tal, que se fulano de tal me deixasse em paz, eu não estava sofrendo tanto na minha vida. Mas é a permissão de Deus, né? Enfim. E aí, às vezes, aquele fulano de tal vem lhe humilhar naquele dia. E é público, assim, para todo mundo ver. Aí você... Jesus! Vou te falar que nessa quaresma, já que também estamos falando um do outro, essa quaresma é depois de umas 3 ou 4 que eu tive uma experiência de me aproximar de verdade de Deus, mais do que... E eu passei pelas outras meio batido, sem conseguir fazer abstinência, sacrifícios e me comprometer. Eu não conseguia nem começar. E nessa eu passei por uma situação bem complicada. E uma das coisas que eu percebi que
não é culpa de ninguém, além de mim mesmo. E isso não é romantismo para poder fazer bonito no podcast, não. Não. Fui Até a gente entender isso. Sou eu que me faço mal de verdade, e aqueles que eu apontava o dedo hoje me ajudam, né? Então... E até a gente entender isso é muito difícil, porque a gente, na verdade, só o que a gente quer contar na noite escura é sair da noite escura. E se esquece que é um instrumento de purificação, que Deus vai colocar a gente no dia que Ele quiser e vai tirar a gente no dia que Ele quiser. E não vai ser a minha vontade, a minha força. Mas, se eu aceito aquela humilhação, né? Se eu aceito aquele estado, e aí eu dou um exemplo de uma vez... eu vou dar o nome, eu vou dar o lugar e tudo mais, tá? Eu tô só me ajeitando aqui, porque... Eu também estou me ajeitando há 3 horas aqui. Pois é. A primeira vez que eu morei aqui em Toronto, né? A primeira vez que eu morei aqui em Toronto, comunidade de vida, né? Vim eu e outra pessoa, e essa outra pessoa logo, assim, não sei quanto tempo depois, mas depois de um certo tempo, resolveu sair da comunidade. Então eu passei um bom tempo aqui na comunidade de Toronto, só eu, sozinho, né? E aí eu acordava, fazia laudes, ia para a missa, voltava, fazia oração pessoal, estudo bíblico. E muitas vezes, né, eu sentava no meu quarto, né, para rezar, e eu dizia, Jesus, eu estou rezando aqui só porque está na hora, porque eu sei que está na hora de rezar. Porque não faz nem, eu não estou conseguindo entender nem sentido de rezar, não estou conseguindo entender nem para que é isso que está acontecendo aqui, que loucura é essa, né? E eu chegava para o meu formador e dizia assim, rapaz, a gente entra na comunidade de vida, porque a gente quer dar a vida e tudo mais, e a gente escuta aquelas coisas bonitas de meu direito é não ter direito algum, mas eu queria ter o direito a uma vida comunitária. Se eu der a vida para a comunidade de vida, eu queria, no mínimo, ter uma vida comunitária, e nem isso eu tenho, né? Eu até brincava que era a unidade de vida aqui em Toronto, né? Porque não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, né? Tinha alguns irmãos da Aliança que moravam aqui também, né? Mas era Aliança, eu os via uma vez por semana na hora da célula, né? E aí, um dia, assim, eu estava rezando, e aí, muito tempo sem ter entendimento, sem ter emoção, sem ter nada, eu digo, tô aqui, eu lhe dou 2 horas de relógio, eu não vou fazer mais nada, eu sei que eu até disse assim, Jesus, eu acho que eu estou perdendo meu tempo, mas as 2 horas eu lhe dei e eu não vou fazer mais nada com essas 2 horas. Eu pegava a Bíblia, fazia o estudo bíblico, parecia que eu estava lendo grego. Naquela época eu não sabia nada de grego, hoje eu ainda tenho alguma noção de grego por causa do curso da teologia, mas na época nada, eu estava lendo grego. Até que um belo dia, nada, eu parei e disse, eu preciso aceitar. Assim, Nosso Senhor, claro, foi... hoje eu vejo, né? Nosso Senhor me deu uma graça imediata, assim, sobrenatural naquela hora, e disse assim, mas essa é a minha condição. Eu estou aqui, eu estou só. Até Nosso Senhor mandar outras pessoas para ficar aqui, eu não vou ter outra opção. Então, ou eu vou ficar sofrendo sem fim, porque estou sozinho, e ficar aqui rezando, assim, ninguém estava me obrigando, porque eu estava rezando porque eu queria, né? Mas assim, eu vou ficar aqui, e a obra vai morrer, e não vai acontecer nada, então eu preciso aceitar a minha condição até que Nosso Senhor mande. Eu aceitei, Deus me deu uma graça de aceitar a minha solidão, de aceitar o fato de eu não ter comunidade em volta de mim, de aceitar o fato de que as pessoas estavam precisando de mim, e que eu estava ali só sofrendo. Eu aceitei. No dia que eu aceitei, tudo mudou. Tudo ficou mais leve, tudo ficou mais tranquilo, tudo ficou mais fácil. Entendeu? Assim, e para missa sozinho ainda era difícil? Era. Mas foi muito mais tranquilo, porque, tipo assim, eu não ia pra missa, ai meu Deus, era pra ter mais outros 5 irmãos comigo. Não, era tipo assim, não, tô só, vou rezando aqui meu texto. Mas era você sozinho na casa? Não, na casa tinham mais 2 pessoas. Passou um tempo e depois foi mal. Que era o Regis, que era da comunidade de Aliança, ele veio em missão para Toronto, e tinha a Eveline, que tinha sido da comunidade e que morava na mesma casa que a gente. Na época eu estava esperando vir outras pessoas da comunidade de vida. Logo depois vieram outros, né? Veio a Larissa para ser formadora comunitária e depois veio o Reimar para ser responsável local. Mas aí você ficou um tempo esperando e aí foi a fase, né? Foi, exatamente. Eu fiquei sem nada. Não, no momento que eu aceitei, tranquilizou, entendeu? Assim, Deus me tirou da noite escura na hora que eu disse assim, Senhor, faça-se a tua vontade. Eu aceito a tua vontade. Na hora que eu aceitei a vontade de Deus, acabou-se.
Por quê? Porque eu estava lutando contra a vontade Aí chegou o pessoal, na hora que você aceitou. Aí foi logo, entendeu? Assim, Foi, exatamente. Foi logo, porque era a obra que Deus estava precisando fazer naquela hora. Isso aconteceu naquela noite escura específica. Uhum. Mas nem todas as outras noites escuras eu entendi para que Deus fez, entendeu? Eu entendi, por exemplo, teve uma que eu passei no seminário, né, no tempo que eu estava no seminário, inclusive foi porque eu passei mais um ano no seminário, porque eu não queria sair do seminário, porque eu estava na noite escura, né? Eu percebi que eu estava na noite escura, e aí eu falei com o meu formador, olha, eu gostaria de sair, eu acho que não é a minha vocação, acho que não é o meu estado de vida, mas eu não quero tomar essa decisão agora, porque eu estou na noite escura, eu estou muito confuso, tem muita coisa acontecendo, e eu preciso ficar mais um ano aqui. Né? E assim, eu via isso, porque... Mas você já também sabia que não era. Eu já sentia que não era, Quer Embora, dizer, é muito maduro e prudente também da tua parte, pensar, eu me disponho a ficar no lugar que eu sei que eu não vou continuar por um ano, porque eu estou num momento que eu não estou mais escutando direito a voz de Deus, né? Ou zero, né? Pois é. Porque assim, também, eu não sei, entendeu? Assim, Deus sabe o que ele precisava fazer na minha vida naquela época. Eu não sei por que eu passei por aquela noite escura. Eu entendo que foi muito decisão por Deus, assim, decisão. Evidentemente, Deus sempre tira um amadurecimento e etc. É o que eu penso, às vezes, de uma maneira muito infantil, porque eu sou imaturo para muita coisa espiritual ainda, mas assim, eu queria de verdade que Deus falasse mais de uma maneira que a gente pudesse entender sem ter que se esforçar tanto, entendeu? E das vezes que eu ouço que Deus está dizendo, bate aquela dúvida, será que é mesmo? Então tem que persistir, tem que rezar muito, tem que parar muito, tem que contemplar muito, tem que insistir, pedir muito, e aí a coisa vai... E aí Deus acaba agindo na minha vida de uma maneira mais no ordinário, porque eu busco pouco a Ele na oração, né? E aí eu vou percebendo a ação de Deus e os sinais de Deus no ordinário, porque Ele diz, bom, já que você não vem falar comigo, eu vou te empurrar por essa porta aqui. Eu vou te ajudando no teu dia a dia aí. E eu me sinto um pouco devedor nesse sentido, mas ao mesmo tempo, das vezes que eu vou rezar, eu tenho essa dificuldade de ouvir. Mas, cara, é porque é um pouco difícil assim, a gente criar, porque também às vezes tem gente que prega de oração e acaba se tornando muito simplista, né? O pessoal vai falar de oração e diz, não, a gente tem que ser amigo de Deus, tem que ser íntimo de Deus para reconhecer a voz de Deus todas as vezes que Deus falar, mas, cara, é muito difícil, assim, eu conheço a voz da minha mulher em 1 milhão, tipo assim, se tiver 10 pessoas falando, se a minha mulher falar, eu sei que aquela voz é a voz da minha mulher, que eu tô ouvindo ali, porque eu sei, mas Deus não é material, né? Eu não pego em Deus, eu não falo com Deus, Deus me responde imediatamente. Então, é impossível que a minha forma de me relacionar com Deus seja a mesma forma que eu me relaciono com a minha mulher, que é minha amiga, que eu posso brigar, que eu posso chegar e dizer, você não está entendendo nada que eu digo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí ela olha de volta para mim e diz, você está dizendo que eu não entendo, mas você também não entende, não sei o quê. E aí a gente briga e a gente se entende. Isso. E a coisa funciona. Mas com Deus não dá. Eu não consigo brigar com Deus e Deus vai brigar de volta comigo. Não é assim que Deus faz. Então, às vezes a gente vai para a oração com expectativa de que a oração vai ser como as outras amizades que a gente tem, nunca é, né? E eu acho assim que a pedagogia de Deus escolheu que a gente vivesse de fé. Deus escolheu, por quê? Porque Deus é Deus, né? Mas assim, existem vários santos, tem várias teorias em relação a isso também, de por que Deus não continuou, né? Imagina, se Jesus estivesse hoje lá, se não precisasse ter o Papa e tivesse Jesus lá no Vaticano. Cara, que não ia ter uma viva alma nesse mundo que duvidasse da existência de Deus. Um cara que tem 2.000 anos de idade... Verdade. Não tem. Mas ele escolheu que a gente vivesse de fé, ele escolheu colocar Pedro no lugar dele. Porque não tem como a gente amar genuinamente se a gente a gente não tem a opção, né? Se Deus diz, eu sou, e você não tem como não aceitar isso, aí não fica espontâneo, né? Você se submete a Deus por medo, não é por amor. Porque não tem nem opção, e pronto, né?
Aí o cara, quem vai dizer que não é ele? Não é o que Deus quer mesmo da gente. Aí é que tá, você tem mais mérito, né? Você tá fazendo mais certo quando você anda no limite da velocidade, quando não tem ninguém olhando, ou quando tem um guarda atrás de você? Você tá mais certo quando você tá fazendo porque alguém tá te vigiando, ou porque você tá fazendo porque você sabe que é o certo, né? Então, acho que nesse sentido, Deus também resolveu fazer assim, né? Isso eu tinha falado no podcast passado. Nossa vocação de coruja. A gente não tem certeza. A gente voa na noite. A gente vai na noite aqui. Eu sei que é para lá, porque Deus está me guiando para aquela direção, mas é de noite. E aí eu vou te falar uma coisa que eu já experimento, você com certeza, e talvez algumas pessoas ainda precisem chegar nesse ponto, que é, quanto mais você exercita a crença em Deus e o contato com Deus, algumas coisas vão deixando de ser dúvida. Por exemplo, cada vez mais, a menos, quer dizer, eu estou falando até meio complicado, mas ok, cada vez existe menos dúvida de que a vida não se encerra aqui. Então, e como é que eu vou explicar isso? Não tem explicação, tem experiência com Deus. Eu poderia estar num nível de imaturidade espiritual que eu ainda duvidasse da vida depois dessa. Uhum. E quanto mais a gente experimenta de Deus, mais essa incerteza vai deixando de ser grande. Ela vai sumindo, ela vai esvaindo, a gente nunca tem uma prova, mas a gente tem uma certeza isso passa espiritual. A ser parte do fundamento, exatamente, faz parte do fundamento da nossa existência. São coisas que a gente já enxerga por trás, né? Até voltando, até é interessante falar isso, voltando para aquele ponto que a gente começou falando, né? Às vezes as pessoas politizam tudo. Eu sempre fico pensando, cara, uma pessoa que politiza tudo é porque ela tem os óculos da política. Ela colocou uma lente de política na frente do olho dela e tudo que ela enxerga é sempre pelo viés político. E eu fico pensando, será que... Porque eu faço isso, assim. Lógico, não é essa questão de espiritualizar tudo, mas quando você coloca um óculos aqui da fé, quando você começa a enxergar as coisas através da lente da fé, até a política mesmo, ela muda de figura, de aspecto, e a gente vai percebendo que a fraqueza dos homens, que o pecado, que a concupiscência, ela influencia diretamente na política. Então, exatamente. Aí como é que dá? A gente acreditar que existe uma vida depois da morte, ela deixa de ser uma operação racional e passa a ser parte de como a gente vê o mundo e ponto. Porque a gente já está acostumado, isso faz parte. Agora, aí eu partilho comigo, né? Eu passei por uma noite escura há pouco tempo, realmente pouco tempo mesmo, onde eu estava chegando a duvidar, inclusive, da existência de Deus. Embora eu olhar para mim e dizer, não pode, não tem como duvidar disso. Mas a minha fé estava sendo provada nesse nível. Aí, tipo, Jesus, tu não vai deixar isso acontecer não, né, cara? Porque não deixar de acreditar que tu existe, tendo vivido tudo que a gente já viveu junto, eu não posso fazer isso comigo nem contigo. Eu imagino o desespero de você olhar para trás e pensar, nada foi... Exatamente, valeu, tudo isso né? era ilusão, tudo isso era mentira, mas não pode. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o conselho do Padre Maria do Beato Maria Eugênio do Menino Jesus. Na hora que a sua fé está abalada, alimente o intelecto, né? Porque a fé, ela cresce do entendimento, né? Então, foi o que eu fiz? Tomás de Aquino. Peguei as 5 provas da existência de Deus e disse, eu vou pegar e eu vou entender as provas da existência de Deus. Eu peguei as 5 vias e eu não fiquei só na turma teológica, evidentemente, porque ele dá 2 frases para cada via, né? Eu fui o Bishop Barron, né, o bispo de Los Angeles, fui escutar o Pints with Aquinas lá do Matt Fred, escutar, entendeu? Até o Calam do Peter Crave, eu fui escutar, fui estudar mesmo, entendeu? Uhum. Aí quando aquilo caiu na minha cabeça, que eu disse, não, agora eu entendo racionalmente que Deus existe. Aí deu um ufa, assim, ufa, Deus existe. Agora minha fé pode se repousar de novo, né? Mas o que é que você pode resumir desses pontos que você foi estudar? Que é um dos meus favoritos. Que é um dos meus favoritos. Não é o mais forte,
mas é um dos meus favoritos, que é eu nem sei o nome dessa prova, mas é a final, né? A prova final no sentido de finalidade. Por exemplo, a gente tem fome porque a comida existe. Se comida não existisse, a gente não teria fome, né? Existe um desejo dentro de nós, a gente tem sede porque existe água, né? Se a água não existisse, a gente não teria sede. Então a gente tem um desejo por algo que vai ser satisfiado, porque eu sei que aquilo existe, eu tenho como trazer aquilo para mim. É uma coisa que levou a outra, assim, eu não vou te interromper muito não, mas a gente só existe porque existe essa natureza que tem água, que tem nutrientes, que tem minerais, que gera vida com os carbonos ou oxigênio, blá blá. E a gente só existe, e a gente continua existindo porque a gente precisa consumir isso que fez a gente existir, né? Então, mesma coisa com a história de Deus, você vai concluir, né? Mas, quase isso. Isso aí você me puxou para um outro argumento, mas o que eu quero falar é o seguinte: todos nós, dentro de nós, temos uma sede pela justiça, pela beleza e pela verdade. Sim. A gente sabe de criança o que é justo e o que não é justo. E não precisa ninguém ensinar o que é justiça e o que é justiça. Você pega duas crianças de 5 anos de idade, você dá um sorvete para um e não dá para outra, ela diz, mas eu também quero. Se ele pode, por que eu não posso? Né? Ou então você chega para uma criança de 12 e diz assim, a partir de agora está proibido beber Coca-Cola dentro de casa. E agora você vai levar uma peia você vai apanhar por todas as vezes que você já bebeu Coca-Cola antes. Imediatamente você fala, como assim? Mudou a lei do nada e agora tu quer me punir uma coisa que não existia. Não é justo. Imediatamente você diz, não é justo. E isso não é uma coisa que ninguém me ensinou. Você imediatamente percebe o que é a justiça. Então, a beleza, a bondade, a justiça existem dentro de nós porque a beleza, a bondade e a justiça, eles têm um fim último. Nós temos um desejo da beleza eterna, que é Deus, da justiça eterna, que é Deus. Então, o fato da gente querer e da gente saber que existe, se você olha para esse mundo de hoje, a gente vê que esse mundo não é justo, essa vida não é justa. Né? O coronavírus não é justo. Mas a gente sabe, mas isso faz a gente porque eu desejo a justiça. E porque eu não vejo a justiça nesse mundo, a justiça precisa necessariamente existir numa dimensão além dessa dimensão aqui natural, que é o que eu estou vivendo. Esse é um argumento favorito. Porque a gente foi criado com esse desejo, com essa necessidade que não se supre nessa existência. Mas a gente nasceu e existe para buscar isso. Então, a questão é essa que você está dizendo. Então, onde é que a gente vai achar, se não nessa vida? Se não em Deus, né? Então, a questão é essa, assim. Se Deus não existisse, isso não faria falta. Se Deus não existisse, a gente não sentiria falta de um amor verdadeiro, de um amor para a vida toda, de um amor eterno. A gente não ia sentir falta. É como os peixes nas cavernas, né? Aquele peixe da caverna não tem olho. Para que ele vai ter olho? Não tem luz? A gente só tem olho porque a luz existe. Ao mesmo tempo que a gente tem olho porque a luz existe, ou a gente tem um desejo de Deus, e se não existisse Deus, a gente não sentiria falta. Ao mesmo tempo que se a gente tivesse sido criado pelo acaso e não existisse Deus, a gente não sentiria falta, mas também a gente não teria... É uma coisa muito até complicada de explicar, porque a gente não teria o impulso, justamente, né? E pensar que talvez existisse. Eu quero a perfeição, eu quero a felicidade, eu quero a beleza, eu quero a justiça, eu quero a ordem, eu quero o amor. Não. Mas se não existe nada disso, como é que eu vou não sente nem falta. Exatamente. A gente não sentiria nem a falta. Se essas coisas não existem de verdade, por que você sente tanta falta? Por que você quer tanto? Por que você deseja o amor? E é interessante É interessante saber que tem gente que presume, não tem Deus. E aí se esforça anos para provar que não existe Deus, a ponto de dizer, não, porque o espaço-tempo não existia, era parado e tal, e aí chega essa coisa da física, né? A obra do acaso. E outra, mesmo que a teoria do Hawking, que ele mesmo depois quis provar o contrário, porque o trabalho dele é provar uma coisa para provar o contrário dela, né?
Mas essa teoria do Deus não precisa existir para a existência existir, né? Que era tudo tão parado e tão congelado que nem o tempo existia. Mesmo assim, para que exista algo, lei da física. Para que exista a lei da física, precisa existir Deus. Causa-prima, Deus, né? Não, é que tá. Isso aí é uma outra causa, né? Que é a questão da consequência da causa. Né? O que Santo Tomás de Aquino, ele não acredita que Deus tenha sido o começo do Big Bang. Né? Santo Tomás de Aquino, na verdade, para Santo Tomás de Aquino, você não tem como provar filosoficamente que o tempo começou a existir. Para ele, Tomás de Aquino, ele falava que a gente acredita que o tempo começou porque está na revelação. Mas, filosoficamente falando, você não tem como provar que o tempo começou a existir. Ele achava, inclusive, que o universo podia muito bem ser infinito e isso não comprometer a existência de Deus. Porque o que ele vai falar é o seguinte, é a causa primeira, né? A causa causadora. Existem dois tipos de causa, né? Existem causas secundárias, como assim, causa que... Dá um exemplo mais fácil, porque eu vou ficar dando nome filosófico e não leva a panca nenhuma. Meu pai é a causa que eu existo, né? Eu só existo porque meu pai existiu. Só que, se meu pai deixar de existir, eu continuo existindo. Da mesma forma, meu filho existe porque eu existo. Mas se eu deixar de existir, meu filho continua existindo. Essas causas, elas podem ter uma continuação sem fim, né? Assim, elas explicam, mas elas não são causa imediata. Mas quando ele vai falar, o Santo Tomás de Aquino, ele vai dar um exemplo, acho que é de um cajado empurrando uma pedra. Na hora que o cajado está empurrando a pedra, o cajado empurrar a pedra, ele está sendo causa do movimento da pedra. Imediatamente, na hora que o cajado parar de existir, a pedra para de se movimentar, porque perde a razão de existir. Né? O movimento para de existir. O movimento para de existir, porque não tem mais sentido, né? É. E aí, se a mão parar de existir, a mão não vai mexer mais no cajado, que também não vai mexer mais na pedra, o movimento para de existir. Então, é a causa imediata, é uma causa... eu esqueci o nome que ele fala, que ele usa essa causa. Essas causas existem no universo até hoje. Por exemplo, a matéria, ela não se explica por si só. As forças da natureza, elas não se explicam por si só. Eu estar aqui sentado nessa cadeira, na frente desse computador, é explicado por uma série de fatores. Porque a gravidade está me segurando, puxando para a Terra, e a Terra está aqui, e eu estou aqui parado, uma série de outras coisas. Mas a matéria, a energia, a gravidade, a lei da inércia, as leis da termodinâmica, todas essas leis, elas não se explicam por si só. A gravidade é assim porque ela é assim. A gente mede, a ciência mede a gravidade. Mas a ciência não explica a gravidade no sentido de dá para explicar a gravidade também pela ciência. A questão não é desprovar a ciência, não, porque a fé e a razão, elas não são... Não, ela se explica, mas ela não explica a existência e o início. Né? Por que isso existe, né? O porquê. E aí muita gente diz, não quero saber de porquê. Assim, aí o problema é seu. Mas o fato de eu agora, nesse exato momento, ser composto de elétrons, de massa, de quarks, e as leis da física estarem atuando sobre mim, eu não me explico por mim mesmo. Isso. Eu não sou a razão da minha própria existência. Eu existo porque existem 1 bilhão de fatores em volta de mim que explicam a minha existência. Só que eu não posso ir isso é infinito. Uma hora eu vou precisar chegar a uma causa primeira. E essa causa primeira, todos nós chamamos de Deus, como parafraseando literalmente com... E a gente não pode comparar a existência só com a primeira explosão desse universo. Não, porque a ciência supõe que existam outros Big Bangs em outros universos. Então, o que acontece se você tira um criador da história, essas existências do acaso, elas não têm um sentido inicial. Eu não consigo, talvez por ignorância, porque eu não sou um cientista, mas eu sempre fico pensando, mas como? O que vem antes, né? O que vem antes? Peraí. Existe um canal muito legal em inglês, que é PBS Space, ou é PBS Space Time. É muito legal. Os caras são da NASA, são cientistas da NASA, que explicam diversas coisas. Uma das coisas que eles explicam é a questão do multiverso. Mas é porque, aí que tá,
não é o que veio antes, né? Porque o universo pode, inclusive, ser infinito, que Santo Tomás de Aquino dizia, pode, inclusive, ser infinito. A questão é porque o universo, ele não se explica a si mesmo. Nada existe por si só, nada é a causa da própria existência. Muita gente vai dizer, não, por que as coisas, por que existe alguma coisa em vez de nada existir? Porque nada vem de nada, nada vem do nada, nada explica a própria existência, né? Assim, as coisas não simplesmente saltam da existência do nada. Alguma coisa precisa gerar isso, né? Ao mesmo tempo que você tentar explicar que Deus sempre existiu, porque ele não está na existência e no tempo cronológico, ele é o criador da existência e do tempo, e aí você também precisa acreditar que tem que ter alguém desse jeito. Mas porque é uma suposição não científica, porque a ciência não tem como... porque a ciência explica aquilo que é natural. Isso, A ciência não é... As ciências são naturais, as ciências não são sobrenaturais. E a ciência, ela é ótima para explicar muitas coisas, mas a ciência em si não explica tudo. A beleza. A ciência chega a um determinado ponto de dizer assim, tal coisa, tais elementos fazem com que a maioria das pessoas achem belo. Mas a beleza, o sentido de beleza interior, como é que a ciência vai estudar isso? Entendeu? A matemática, a própria matemática, né? Existe até debate, muito mais. A matemática é ciência, a matemática não é ciência. A matemática não segue o método científico. Eu não vou fazer proposição, experimentação, prova. Não existe isso na matemática. A matemática você calcula, você chega lá. E a matemática é conhecimento, é verdade. Né, a matemática existe de verdade, mas a matemática não é uma ciência. E a beleza, né? A beleza, a harmonia, essas coisas não são científicas, elas são... Aí que tá, a nossa fé, ela não é antes da razão. Eu não deixo a minha razão de lado para ter fé. A minha fé, ela vai além da razão, me ajuda a criar uma base. A razão ajuda, e a fé também pode existir sem razão e a razão sem fé, mas elas juntas são uma potência, né? Exatamente, porque Deus não criou a gente para ser. Deus não criou a gente. É engraçado até isso, é incoerente isso na minha cabeça. Existem alguns protestantes que acham isso. Não, você entrou aqui na igreja, você deixa a tua razão de lado e aqui é só fé. E Deus criou a razão para quê, então? Não, a verdade liberta, e Deus não quer esconder a verdade de ninguém. Quer que a gente pense e descubra, porque quem acha que quanto mais se estuda, mais se afasta de Deus, é quem não acredita que Deus é a verdade. Então, você tem que ler, tem que estudar sim para entender quem é Deus. Né? São João Paulo II diz, e ele parafraseando, eu acho que Leão 13, mas ele vai dizer que a verdade não contradiz a verdade. Isso. Então, se existe uma verdade científica e uma verdade bíblica, e essas duas se contradizem, você que não entendeu, uma das duas não é verdade. Ou você ainda não entendeu o processo de como é que faz uma coisa ser a outra. Exatamente. Agora, eu quero aproveitar para te perguntar, já que você quer que eu pergunte coisas. Pergunte coisas. Tipo, se eu estivesse falando aqui com um personal trainer ou com um nutricionista, eles iriam me dar dicas para começar a criar hábitos, né? Sim. Eu acho que você é o cara para ajudar. Assim como uma Santa Teresa, quem tem paciência para ler, eu li porque eu tenho uma admiração muito grande, mas eu não tenho paciência para ler nem cartão de visita. Então, assim, já suponha que a pessoa não goste de ler, que nem eu. Como é que faz para ir construindo um caminho, um hábito diário? Eu não tenho como parar 2 horas e rezar como você reza. Mas eu também não. Agora eu estou rezando, sinceramente, agora, especialmente na quarentena, eu tenho rezado às vezes 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos, tu acredita? Realmente tá horrível, assim. Porque como eu tenho as 2 crianças em casa... Mas você é capaz e você tem experiência e a oração também precisa de prática, porque você abre o leque da gramática espiritual se eu tivesse 2 horas para rezar, eu rezava 2 horas feliz. É isso que eu estou dizendo. Mas tem gente que não consegue começar, como por exemplo, claro. Eu corro 8 km por dia. Se eu correr um quarteirão, eu paro no hospital.
Entendeu? Claro, exatamente. Quem está começando a rezar não pode rezar 2 horas por dia de uma vez, você endoida. Não consegue, e a maioria das pessoas é assim, entendeu? Sim. E mesmo pessoas consagradas e tal. Tem muita gente que ainda não chega lá. Sim. Então, dicas. Então, vamos lá. Dicas. Aí, puxando um pouquinho a brasa da minha sardinha, existe um vídeo meu, tanto no Instagram como no YouTube, o que fazer na sua oração pessoal, onde eu vou dar essa dica aqui. Eu vou repetir aqui também. Uhum. Mas, vamos falar numa dica prática do dia a dia. A primeira coisa que tem que fazer é marcar o horário e rezar. E começar com 5 minutos. Eu acho que os 5 minutos é o suficiente. Para quem está começando, evidentemente. Sim. É chegar e dizer, não, eu vou rezar esses 5 minutos. E nem que eu não sinta nada, nem que eu faça. Esses 5 minutos são de Deus. Eu jogo o celular longe, eu me isolo, vou para o banheiro. Sabia que na minha adolescência, boa parte das vezes eu ia rezar no banheiro, fechava a porta do banheiro e rezava no banheiro, porque eu sabia que ali ninguém me perturbava. Mas oração espontânea, sem ler, sem, nesse sentido, sem terço, sem Pai Nosso? Não. Porque não é que a oração do terço seja menos oração, mas é o que Santa Teresa pede para que a gente faça é meditação. O que é a meditação? É quando eu vou com a minha cabeça meditando, né, ruminando, trabalhando realidades divinas para mim. E aquilo depois vai se tornar virtude, vai se tornar, como é que diz? Vai se tornar vida de verdade, né? Assim, não adianta eu simplesmente rezar sobre a caridade de Cristo e não viver a caridade imediatamente depois, entendeu? Assim, são um pouco distantes, eu preciso botar isso em prática, né? Eu preciso viver isso. Então, assim, a oração mental, né, a oração mental que Santa Teresa fala, ela vai ser uma oração onde você vai, eu acho que o básico, eu acho que se você estiver rezando 5 minutos só, o básico é você, evidentemente, começar fazendo uma oração ao Vinde Espírito Santo, por exemplo. Faça uma oração onde ali você percebeu que não, aqui terminou o exterior e aqui eu estou entrando dentro de mim, né? Eu estou entrando na minha vida interior. E existe uma quebra. Por isso que é interessante rezar o Vinde Espírito Santo, o Veni Creator, né? Santa Teresa rezava o Veni Creator. Uhum. E aí, é a mesma coisa, só que em outra língua. Não, porque o Vinde Espírito Santo é mais curtinho, o Veni Creator é todo um hino, né? Com certeza, é muito mais elaborado. Pois é. Existe, inclusive, um livro maravilhoso do Raniero Cantalamessa, que é o Canto do Espírito, onde ele vai descendo ponto por ponto do Veni Creator. Mas não estamos falando de livro. Sim. Você entrou ali, eu acho assim, primeira dica, uma das primeiras dicas de Santa Teresa é assim, pense quem você é e diante de quem você está se colocando. Só isso já dá um abalo no seu coração. Só isso já dá para você parar e dizer, meu Deus, estou falando com Deus. E é engraçado, porque para Santa Teresa, essa relação com Deus era uma relação bem interessante, porque para ela, ele era Sua Majestade, né? Ele sempre se referia a Deus como Sua Majestade. Mas, muitas vezes aconteciam momentos como aquele caso que todo mundo conhece, né? Ela caiu da carroça lá, caiu na lama. É assim que tu trata teus amigos, rapaz? Assim, é por isso que você deitou o pau, porque você trata desse jeito. Então, muito bom. Aí é que tá. Olha que coisa interessante. Quando Santa Teresa está falando de Deus para as outras pessoas, o respeito, a devoção e o amor que ela tem é para com Sua Majestade. Quando está só ela e Deus, vem cá, colega, tu está me tratando mal desse jeito, entendeu? É amigo, é íntimo, ela sabe tratar Deus como Deus merece ser tratado em cada uma das ocasiões. Então, quando eu paro e eu me coloco diante de Deus, quem é Deus, isso já ajuda a guardar o meu coração, né? Assim, a colocar meu coração centralizado ali, né? Como dizem vários santos, né? Recolher os sentidos. O que é recolher os sentidos? A minha cabeça está me pensando em 1000 coisas, tem uma música passando na minha cabeça, mas eu estou ali em Deus, sabe? Aqui, o centro é Deus. E aí, a segunda dica, que é uma das melhores dicas que eu já recebi na vida, o Frei Maximiliano Erras, que era um frei carmelita, que foi à Fortaleza há 20 anos atrás. Ele foi no ano 2001,
se não me engano, 2001 ou 2002, ele foi a Fortaleza, e ele deu essa dica que eu nunca mais esqueci. Ele disse: faça aquilo que desperta o amor. Meu amigo, pronto. Você vai para diante de Deus, você vai fazer aquilo que desperta o amor no seu coração. Por quê? Isso muda completamente de mim para ti, para Cibele, para Juliana, para você que está me assistindo agora. O que desperta o amor no teu coração é muito diferente do que desperta o amor no meu coração. Provavelmente para ti é cantar, ou tocar, ou, entendeu assim? Uma melodia vai despertar o amor no seu coração. Para mim, eu não sou nem doido de começar a cantar para Deus, porque eu vou me dispersar muito mais. Porque adormece o amor, né? Exatamente, humilha o amor. Mas eu vou, entendeu assim? Eu vou falar com ele. Para mim, o que coloca muito, eu vou falar com ele. Eu vou falar das coisas do dia, dos meus filhos, né, da coisa dos meus peixes, né? O meu terapeuta me sugeriu que eu tivesse um bicho de estimação. Como é que o apartamento é muito pequeno, eu tenho peixe. Né? Tenho 2 aquários. Eu tenho um beta aqui no quarto e tenho um aquáriozinho de 30 litros, um pequenininho. Assim. Não, só um parênteses, agora você falou de peixe. Chegou um peixinho da creche do Natan, quando o Natan ainda estava na creche. Aí, beleza. Aí eu, gente, o que é isso? Aí você vai, não, deram um peixinho de aniversário, não sei o que é aniversário do menino, deu um peixe para cada aluno, aí traz o peixinho numa sacola plástica. Eu nunca quis ter animal em casa, ok? Já basta eu, né? Aí, bom, vamos cuidar do peixe. Aí eu peguei uma vasilha que eu tinha, botei água. Eu comecei a pirar, porque tudo que eu começo a fazer na vida, eu piro e entro nos últimos níveis da Matrix da coisa. Assiste vídeo no YouTube sobre... Meu irmão, eu já estava com um aquário gigante, com cascalho, castelinho, todos os tipos de peixe, tinha peixe enorme, assim. Aí eu sem saber lidar com a coisa, peixes comendo outros menores, assim. Você não pode misturar isso. Eu já tava com um camarãozinho dentro da coisa. Ih, meu amigo, aí chegou um dia que eu desisti, devolvi, falei, chega, não quero mais nada disso, deixa. Mas continua. Sim, pois é, então assim, vou falar de coisas que são caras para mim, né? E aí, isso vai se desenvolver. Então, aquilo aqueceu seu coração. Aquilo aqueceu seu coração, vai naquilo. Aí depois, tipo assim, aos poucos, aquele aquecimento vai diminuindo. Então você pega outra coisa, canta outra música, ou então lê uma outra passagem. Eu acho assim, rezar com a palavra de Deus ajuda bastante, porque quando você se coloca naquele lugar, a sua imaginação ajuda. Então é uma coisa mesmo te atrapalhando, sabe? Pelo menos eu sou uma pessoa muito criativa. Então, a minha imaginação, ela funciona a 10 mil por hora. O Will de Fábio que o diga, né? O de Fábio não consegue ficar em pé, ele não consegue ficar sentado, ele tem que ficar em pé andando para rezar. Pois eu adoro rezar andando, cara. Depois que eu descobri que o padre Maria Eugênio, o Frei Maria Eugênio, também rezava andando, foi para mim a glória. Diz, graças a Deus, um santo rezava andando. E não sou só invenção da minha cabeça. Ali, você, por exemplo, quando você está rezando com a palavra de Deus, você vai criando a cena, você vai se imaginando, então a imaginação viaja. Vai chegar um ponto, isso é muito engraçado, porque eu já peguei algumas pessoas nesse sentido para acompanhar. Vai chegar um ponto que Deus vai te recolher assim, ó. Você começa a resolver de Espírito Santo, seu coração já está pesando, seu coração já está indo para o centro de gravidade, você já está indo para Deus. E às vezes você está até... Isso aconteceu comigo algumas vezes também. A sua imaginação está em outro planeta, mas seu coração está em Deus. Aí fica uma distância, entendeu? Eu já tive isso também. Não é? Deu passar o dia inteiro em clima de adoração, como se estivesse diante do Santíssimo. Que Deus é uma graça divina. Mas eu estava fazendo outra coisa, trabalhando, sei lá o que. Exatamente. O coração assim... Deus te pega, e o gesto é exatamente isso, parece que tem uma massa, um peso, uma gravidade no coração, né? Parece que Deus te pega ali, você tá ali, e a sua imaginação tá voando, tem muita coisa, mas seu coração tá em Deus, né? Isso é uma graça divina. Uhum. E isso não é um sinal de que você amadureceu, que você tá nas quintas moradas, nada disso, não. É simplesmente uma graça que Deus dá para que você tenha foco na sua oração, porque Deus sabe que você precisa estar ali naquela hora, naquele momento.
E aí, nessa hora, pelo menos para mim, o que ajuda? Aí ajuda a cantar. A minha imaginação canta. Por quê? Porque o que eu faço? Quando eu estou cantando louvores sejam dados a ti, glórias e honra. Eu estou cantando, normalmente eu escolho uma música de adoração. Por quê? Porque aí, mesmo que eu queira pensar em outra coisa, como tem aquela música na minha cabeça, assim, como eu estou usando a minha imaginação, a minha memória para cantar aquela música, a minha dispersão é menor. Eu posso estar aqui com o meu coração aqui e aquela música está aqui, né? Como Santa Teresa fala, é uma mosca, né? É uma mosca, está aqui, assim. Tá me se você aqui, não tocar a musiquinha, você vai pensar em outras coisas, exatamente. Não vai entrar. Aí se dispersa e acabou-se. E também, aí, como a própria diz, né? Às vezes tem gente que prende a respiração e faz tudo como se fosse algum meta, como se você fosse fazer alguma coisa, né? É Deus, meu filho, que te botou aí. Do jeito que Deus te botou, ele vai tirar, você não vai fazer nada. E tem níveis, assim, se você tem a maturidade, a consciência, a maturidade de continuar ali, mesmo que você já não queira mais, ou tua cabeça esteja na conchinchina, aquilo já é uma prova de obediência e amor, né? Devoção. Exato. E aí, mas aí é que tá. Os exercícios que você faz para continuar mantendo o foco é aquilo que você vai experimentando, aquilo que funciona e o que não funciona, né? Porque isso aqui é uma graça de Deus e Deus está te segurando ali na oração. E é muito bom você rezar assim, porque você não precisa fazer força, né? Deus está ali. Mas aí o que o São João da Cruz vai dizer, cuidado, porque pode ser que você esteja ali só porque está muito bom estar ali. E isso não ser o de verdade, isso não ser a oração que Deus quer para você, porque o ato de fé talvez seja mais importante para você naquele tempo. E aí vai chegar um momento que não, vai ter um momento que você vai chegar para a sua oração e não vai ter nada, não vai sentir nada, não vai entender nada, né? E até você aceitar que a sua oração vai ser assim, pelo menos por um tempo da sua vida, o que vai valer é a força da vontade, né? Aí eu vou voltar em outras dicas para fortalecer a vontade. Não, é só frisando o que você falou agora, porque é muito importante. Para pensar um pouco. Se você só reza porque é gostoso, você não está ali por Deus. Você está ali pelo sentimento, pelo prazer, né? Então, a noite escura é positiva. Muito. Deus te apartar dos prazeres e da superficialidade do sentimento, não é porque Ele quer que você sofra, é porque Ele não quer que você adore o sentimento da oração. Ele não quer que você adore o prazer de se sentir bem rezando, porque isso você poderia conseguir com outras coisas até, entendeu? Com uma música, com uma viagem, com um filme, com uma droga qualquer, com uma bebida, uma comida, seja o que for, com uma namorada, mas para você entender que o sentido de fazer comunhão com Deus na oração não é o sentir, ele precisa te apartar deles, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, é violento esse apartado, né? Muitas vezes é forte. E eu fico pensando nisso, assim, que talvez, é por isso que eu quis conversar contigo, porque talvez, nesse tempo agora de quarentena, Deus esteja fazendo isso com muita gente. Eu imagino que Deus esteja fazendo isso com muita gente, né? O cansaço do dia a dia, as coisas, e as pessoas vão perdendo, porque perderam o gosto da oração, vão perdendo o hábito da oração. Isso é que é um perigo. E não pode perder o hábito. Né? Você falou uma coisa importante, e as pessoas na quarentena estão experimentando. O pessoal que nunca trabalhou de home office, aí as dicas. Bota a roupa do trabalho, toma banho, escova o dente, troca a roupa, senta e vai trabalhar. Se você ficar de pijama, se você deixar a TV ligada, se você não sair da cama, você não vai produzir. Então, aquilo que você falou, oração. Então, marca uma hora. Exatamente, marca então, se uma você hora, vai ficar 5 minutos ou 20, ou 1 hora ou 2 horas. Depende, mas assim, você tem que estar com o ambiente pronto para isso, sem distrações, sem pessoas. Pega um ícone, acende uma vela, exatamente. Exatamente, né? Pega um íconezinho, acende uma vela, separa, pega a palavra de Deus, pega a Bíblia, né? Assim, do mesmo jeito que também é essa dica que as pessoas falam, você vai participar da missa, toma um banho, bota uma calça, né? Se arruma, responde à missa, fica de pé, se ajoelha. Diante da televisão? É diante da televisão. Não, eu em casa várias vezes estou tentado a ficar a missa inteira sentado,
não quero nem botar a camisa, não. Peraí, vamos fazer direito. Pelo menos, né? Pelo menos. Eu aqui, eu faço. Aqui é uma loucura, né? Porque hoje mesmo a Sara ficou louca, porque a gente sentou, eu e a Juliana, para assistir a missa, né? É engraçado, porque agora é assistir a missa, né? Participar é um pouco mais diferente, mas espiritualmente a gente está participando. A Sara estava, papai. Eu digo, minha filha, deixa eu prestar aqui atenção. Aí ela começava a gritar e fazer assim, pra eu não olhar para a televisão. Eu digo, minha filha. Evidentemente que na missa mesmo ia ser um pouco diferente, mas Não, o Davi, ele fica na minha frente. Aí eu, dá licença, por favor, que eu tô... Aí ele fica aqui, ela volta pra frente de novo. Sabemos. Mas Nosso Senhor sabe, também a gente não vai, né? Mas eu procuro, assim, eu tento cantar, eu tento rezar o Pai Nosso junto, para eles verem que eu tô aqui focado, o meu foco tá aqui. Depois a gente vê. Aí, sei lá, e às vezes eu boto na televisão, aí tipo, não, vai pra essa televisão aqui, fica aqui um pedacinho e tal. É melhor de manhã rezar de noite? É melhor de manhã porque você tá, assim, normal, né? Cada um é cada qual, mas assim, você já dormiu, você tá relaxado, nada, entre aspas, nada do seu dia ele abalou ainda. Porque, por exemplo, às vezes durante o dia acontece muita coisa, você tá estressado, ali o chefe não entendeu, você fez o projeto não deu certo do trabalho e teve tanta coisa errada, que você chega no final do dia, você está cansado, está com dor de cabeça, você está estressado. Aí você vai para a oração para vomitar diante de Deus. E você não está na oração para vomitar. Nem energia você tem mais também, né? Então, é melhor rezar antes. Né? O Moisés é que ele fala. Moisés, quando estava ainda antes de entrar na faculdade, ele dizia assim, não rezei, não tomo café, não rezei, não almoço. Não. Então, assim, era radical, né? Porque é melhor, mas é o ideal. Não, às vezes tem gente que é mais de noite, né? Tem gente que funciona melhor de noite, que pensa melhor de noite, que reza melhor de noite. Então, quem sou eu para dizer? Eu lembro de gente no Rio, no Shalom do Rio, quando eu estava lá, irmãos que não tinham tempo, né? Não tinham tempo, mas de jeito nenhum. Então, a pessoa no início do processo tentava rezar no ônibus, aí não tinha como ir à missa e tal. E aí, uma das medidas que um desses tomou, um desses irmãos, ele chegava, assim, já demorava umas 2 horas para chegar em casa, então ele chegava à meia-noite, porque ele ficava no Shalom depois do trabalho, fazendo os ministérios e tal, aí saía de lá no final tipo umas 9h30, 10 da noite, né, ele que fechava e tal. E aí, demorava umas 2 horas para chegar em casa, chegava meia-noite, Ana demorava mais 1h30 para poder arrumar todas as coisas para o dia seguinte, e aí ele ia dormir para acordar umas 4h30 para poder ir para o trabalho, mas tem que rezar. E se ele fosse só para o trabalho, ele ia acordar lá às 6, mas nunca ia rezar mais na vida. Então tem que acordar de madrugada. Imagina que horror, cara. Você não tem nem tempo para dormir. É difícil. Mas aí ele estava Mas Deus constrói a fidelidade assim e depois Deus dá outra chance. E não querendo falar mal, mas falando bem, porque assim, a pessoa já está num nível de maturidade que ela entende. Eu preciso mais rezar do que dormir. Preciso mais rezar do que dormir. Esse entendimento aí demora para a pessoa ter, nem todo mundo consegue ter. Mas eu também faço Santa Teresa, eu me lembro que tem eu acho que é no caminho de perfeição. Não tenho certeza, mas isso cheira a caminho de perfeição. Ele vai dizer assim, às vezes a gente está tão doente que a gente não consegue rezar. Então, às vezes é importante a gente cuidar bem do nosso corpo para que o nosso corpo se submeta à nossa vontade para que a gente consiga rezar melhor. Eu me lembro que teve uma época, eu fiz alguma cirurgia já na vida. E eu me lembro que depois da cirurgia eu estava com muita dor, não conseguia levantar, não conseguia fazer nada. E aí eu não conseguia rezar 2 horas, eu não conseguia, não tinha força. E aí eu me lembrei, essa passagem me foi muito forte, porque aí alguém me mandou essa passagem, não lembro quem, mas assim, alguém, um cartãozinho, eu nunca mais me esqueci disso, que, Jesus, tipo assim, eu parei de me condenar, que não estava rezando, que Jesus, eu passo o dia deitado nessa cama, eu podia estar rezando, eu podia rezar muito mais do que 2 horas, mas eu não conseguia. Não, e ao mesmo tempo o que Deus quer é que você lembre que não é o farisaísmo do tempo cronológico das 2 horas, né?
E sim aquilo que você pode dar, né? As duas moedas que você pode dar. Agora mesmo, como eu falei, nesse tempo agora de quarentena, porque os meus filhos estão exigindo muito de mim, porque eu estou trabalhando de casa, porque tem todas as coisas, não estou conseguindo rezar. Às vezes, sempre como eu falei, às vezes eu rezo 10 minutos e 10 minutos, às vezes mais, né? Normalmente é mais. Mas tem dias que é 10 minutos e 10 minutos. Porque não dá. E tem vezes que eu paro na hora do trabalho aqui e eu digo, não, Jesus, eu não consigo mais. Ou muito, assim, não. Meia hora aqui. Aí como eu trabalho dentro do meu quarto, eu desligo aqui o computador e digo, pessoal, eu vou ficar aqui offline aqui só para ver uma coisa. Né? Trabalho só para ver aqui uma coisa, eu vou ficar offline, eu volto já. Meia hora, aí eu digo, Jesus, meia hora aqui nós dois. Aí como eu já estou na hora do trabalho, já tem, assim, os meninos não vão entrar aqui no quarto porque sabem que eu estou trabalhando e tudo mais, aí eu fico ali meia hora na paz da calma e do silêncio. Estou de fone de ouvido, que diminui o barulho de lá de fora, né? Então eu rezo. Lógico, hoje no trabalho está dando para fazer isso. Normalmente também, assim, depende. Né? O trabalho na arquidiocese às vezes dá também, porque tem uma capela no mesmo prédio. Mas, assim, aí que tá, entendeu? Não é as 2 horas ou deixar de rezar as 2 horas que vai matar a minha vida espiritual. Porque eu acho, assim, que tem gente. Se você está cumprindo a lei pela lei, você não, eu estou cumprindo o que eu estou fazendo 2 horas pela lei, mas eu estou aqui fazendo autoanálise, ou eu estou aqui revisando a minha vida desde a minha, entendeu? Autoanálise, olha. Mas tem, cara, eu peguei uma vez uma pessoa que disse, quando eu fui falar, eu perguntei, como é que você reza? Aí ela foi falar, a pessoa foi falar, não, eu vejo como é que está a minha vida, eu vejo como é que estão minhas reações, eu vejo como é que eu reajo diante das coisas, como é que Você está fazendo uma autoanálise, filha, você não está rezando. Não, super positivo para você, querido, mas você não está rezando. Você está meditando sobre si mesmo, sempre na sua oração muito você. Bem, você está precisando. Tá ótimo, é bom que vocês... Mas isso não é rezar. E também, Deus também dá graça, né? Porque se o seu coração está em Deus durante o dia, né? Se durante o dia inteiro o seu desejo é fazer a vontade de Deus, aquele momento, nem que seja menor, ele vai render também. Deus tem misericórdia, né? Deus faz render. Mas, às vezes, entende assim que é muito mais uma postura interior do que exterior. A vida de oração, ela é feita de oração na vida. Então, exatamente. Se eu só acho que, não, eu estou fazendo a vontade de Deus o tempo todo, e eu não parar, eu não consigo fazer aquela fonte jorrar. Eu não vou colher a água do poço, né? Eu não vou colher a graça para viver. Não dá para eu passar a vida colhendo os frutos de uma árvore que eu não rego e que eu não semeei. Perfeita analogia. Porque é exatamente isso que Santa Teresa vai fazer. A Santa Teresa vai dar esse exemplo. A oração é quando eu vou colher a água e vou regar o jardim, que é o jardim, são as virtudes da minha vida. Isso. Então eu vou eu vou descobrir quem é Jesus manso e humilde de coração para eu saber ser manso e humilde de coração. Né? Não adianta. A palavra que é rema de todas as minhas pregações é: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Né? Quando Jesus disse assim, mas Senhor, eu não vos conheço porque você não parece comigo. Vocês fizeram essas coisas, vocês pregaram na sinagoga, fizeram milagre, mas eu não te conheço. Quanto tempo a gente passou junto? Qual a intimidade que eu tenho com você? Né? O conhecimento na Bíblia é você ter intimidade. Então, no final das contas, o que adianta? Eu pregar, eu fazer milagre, né? Eu tocar no Shalom da Paz, eu alfinetar aí o pessoal. O que adianta? Senhor, mas eu cantei na missa do Shalom da Paz. Eu digo, sim, e eu te conheço? Mas ao mesmo tempo é mais complicado que isso, porque não é um sistema, uma meritocracia, não é aqui se faz, aqui se paga, não é dando que se recebe, porque Deus dá e pronto. Então as duas coisas, Ele quer que a gente aprenda, quer que a gente cresça, quer que a gente passe pelo caminho, quer que a gente amadureça, quer que a gente busque, quer que a gente melhore nas coisas, e ao mesmo tempo... E sirva também, né? E sirva, eu não tô Ele vai dar o fruto na árvore que você não regou também. Também. Mas porque Deus é Pai. Porque o povo precisa, porque as pessoas precisam. Porque quantas vezes eu fui sem nada, quantas vezes eu fui pregar, ou quando eu fui pregar no seminário, acompanhar alguém sem nada, eu estava seco. E Jesus, eu estou falando para você mesmo, Deus vai me dar bênçãos e graças para mim, mesmo que eu não tenha ido lá
pedir ou rezar ou regar a árvore, como eu estava fazendo a analogia. Ao mesmo tempo que isso acontece, ele quer que eu faça esse exercício de cultivar. Para que eu não seja uma ameba passiva que recebe tudo de Deus e não faz nada, né? Então, assim, é complexo entender, né, que Deus é as duas coisas e quer as duas coisas, né? É aquele salmo, né? De que adianta acordar cedo, comer o pão das labutas, se ao meu irmão que dorme, Deus dá a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, né, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigiar os guardas, né? Se o Senhor não guardar a cidade... O filho pródigo, a gente pensa também um pouco nisso, né? Como o filho que ficou em casa e o outro que pegou tudo, foi lá, gastou, não sei o quê. Peraí, mas... Então você acolheu ele de volta e tal, e eu tô aqui. Mas é porque cada um tem a sua pedagogia e cada um precisa passar por aquilo que tem que passar para ser feliz, para entender, né? Mas aí que tá. Aqueles filhos mais velhos que veio, que trabalhou, que tudo mais, não sei o quê, precisava entender que ele era tão filho quanto, que ele também tinha tudo quanto. Nunca me deste um cabrito. Tu pediu um cabrito. Passar com teus amigos. Nunca me deste um cabrito para fechar. Tu quis um cabrito. Tu não tá tudo aí teu, meu filho? Não tá tudo aí. Não é tudo. Exatamente. Às vezes, entendeu? Às vezes a gente... Meu filho, eu tenho que pegar esse teu irmão, eu tenho que dar banho, eu tenho que botar uma capa, um anel e matar um cordeiro cevado para ele entender que ele é amado porque ele se esqueceu e ele foi embora. Você não precisa, mas se você quiser também ter essa experiência, eu vou fazer o mesmo com você, mas já que tá tudo bem contigo, então a pedagogia para cada um é tudo que é meu particular. É teu, tudo que é meu é teu, meu Deus, para que isso? Aí que tá, a questão do eu não te conheço, da questão do conhecer, quando eu falo, eu não te conheço, é porque, assim, é muito mais valioso para Deus ter intimidade com Ele do que simplesmente me amostrar, como diz no Ceará, né? Me mostrar que eu estou fazendo muitas coisas, que eu estou pregando, que eu estou dando pregação na internet, que eu falo muitas línguas, que eu já morei em muitos países. A humildade, como disse a humildade é a verdade. Eu morei em 5 países, grandes coisas. Qual é o mérito que eu tenho? Nenhum. Não, você tem experiência, história e alegrias, e é tudo, e você vai utilizar ou não, se você quiser, disso. Mas é que tá, isso não te faz ser ou deixar de ser. Exatamente, porque o que na verdade, qual é a verdade? Qual é o fundo da verdade? Deus me ama e morreu e ressuscitou por mim. Essa é a verdade. Você com ou sem bagagem, com ou sem história. Morando com não sei quantos países, falando não sei quantas línguas, fazendo o que eu estou falando, entendeu? Assim, Essa história é tão bonita, porque eu acho que mesmo se em toda a criação da humanidade só tivesse existido eu, mesmo assim Jesus teria vindo, teria dado um jeito de morrer por mim, sei como. É para todos. Provavelmente tu ia matar ele, né? Porque... a salvação é para todos e é para cada um. Não é só comunitário e também não é só individual, mas individual. Deus não trata como rebanho, né? Deus não nos trata como rebanho. É impressionante. Cada um é a ovelha perdida. Cada um é aquela ovelha. Né? As 99, meu irmão, você. Você. Não, eu estava lembrando uma coisa que eu não sei se é meio heresia, meio loucura da minha cabeça, mas pensa, se existem outras civilizações em outros universos, ou planetas, ou sei lá. Ok. E mesmo assim, Deus tivesse se feito uma daquelas criaturas para salvar aquela civilização, isso também não tira a divindade e a importância incomparável da existência de Deus ter se feito humano, homem, para me salvar, né? E Deus se fez... Mesmo que tivesse outro Jesus de outro jeito. A segunda pessoa da Santíssima Trindade poderia ter se encarnado em outras formas. Entendeu? Pode, ou poderia, ou sei lá. A gente nunca vai saber. São Tomás de Aquino diz que nada impede. Tomás de Aquino vai falar na Suma Teológica. Não, porque a gente meio que se prende a essas coisas quando a gente vai falar de ciência, que era o que a gente estava falando lá atrás. Tipo, não, então quer dizer que tudo existe porque aí Deus se fez homem.
E mesmo se não fosse só isso, uma coisa não impede a outra. E aí é que tá, entendeu? Se vierem outras civilizações, que eu não acho que na nossa vida, no nosso tempo, no meu tempo de vida eu não vou ver, mas se vierem outras civilizações e entrarem em contato com a gente e eles não tiverem conhecido a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, se a segunda pessoa da Santíssima Trindade não tivesse encarnado lá, vai ser nosso papel evangelizar eles, vai ser nosso papel falar deles e dizer, olha, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou para salvar todos. E aí a gente vai descobrir que não foi só pelos homens, mas por todo o universo. Não só os homo sapiens, porém, talvez outros, né? Tem um podcast que eu gosto muito de escutar, que é o Thomas Sowell Institute, que é daqui de Washington, né, da costa leste americana, que são os dominicanos da costa leste americana. Eles dão vários cursos, né, várias lectures, eu ia dizer leituras, mas não lectures. Pregações. Pregações. E é teologia mesmo, assim, são aulas de teologia bem densas. E algumas coisas é teologia puramente acadêmica, que, assim, é especulação acadêmica, mas teve uma que eu assisti que eu achei muito legal, e Jesus morreu pelos Neandertais, ponto de interrogação. Aí eu virei e disse, caraca, velho, pô, que viagem, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu vou ter que ouvir essa. Porque porque vai dizer que é o quê? Só a última evolução da humanidade? Não sei, né? Mas o que ele vai falar é o seguinte, o que é que ele vai falar? O teólogo, né? Ele é inglês, inclusive, eu esqueci agora. Mas ele vai falar assim, qual é a linha de pensamento dele? Jesus assumiu a nossa humanidade, carne a nossa carne, assumiu o nosso DNA. O DNA de todos os seres humanos é pelo menos 2% neandertal. Os europeus é até um pouco mais, porque os europeus se misturaram muito mais com neandertais do que os outros. Mas se você está olhando ali no Oriente Médio, vamos dizer que é 2% neandertal. O Joe Rogan diz que ele tem 3%, 6%, negócio assim de neandertal. Pois é, porque ele deve ter alguma coisa de europeu também, porque... Ele é escocês ou irlandês, é um dos dois, escocês. Pois pronto, tá aí. E aí, então Jesus provavelmente também era 2% neandertal, né? Porque assumiu a nossa humanidade 100%, ele tinha DNA 100% homem, né? Provavelmente o DNA dele era praticamente 100% Nossa Senhora, né? Porque nem necessariamente porque ele tinha... Ele era ela, só que ele. Só que homem, né? E até aí ele vai dizendo que Jesus devia ser a cara da mãe. Porque, muito a cara da mãe. Né? Aí, mas se Jesus assumiu também o 2% neandertal, os neandertais também foram assumidos na carne de Jesus, também teve sangue derramado por eles. Portanto, ele acredita que sim. Os neandertais também foram redimidos pelo sangue de Jesus. E aí o que faz ele pensar que Adão espiritual, não o Adão teológico, sem ser o Adão físico, não, ele fala que o Adão teológico aconteceu antes da humanidade se dividir entre Homo sapiens e Homo neanderthalis. Aí eu digo, isso aí já é um pouco viagem sua, meu querido. Porque... mesmo, aí eu já não consegui também acompanhar e concordar não, mas é a questão da infusão da alma, né, que o Father Spitzer fala. Aqui, eu já te perguntei isso uma vez, aí você teve até o cuidado de responder bem, assim, por áudio no WhatsApp. Quando é que surgiu o primeiro pecado, né, e aí só peca quem tem consciência de que está errando e quem tem consciência do que é bom e mal e tem a capacidade de escolher o bem ou não. Então, desde quando que nós temos essa capacidade? A partir dos neandertais ou dos australopitecos ou do sei lá do quê? Ou só dos homo sapiens? Entendeu? O Father Spitzer, ele é jesuíta e ele é estudioso da alma, ele estuda, né, academicamente a alma. E a teoria dele é que a alma, assim, Deus colocou a alma no homem mais ou menos, se não me engano, 70 mil antes de Cristo. Porque ele vê assim, antes de 70 mil antes de Cristo, já existiam hominídeos, né, homens. Você via que eles tinham ferramentas e já tinha muita coisa que é muito característica do homem, mas em 70 mil antes de Cristo,
houve um florescimento de cultura. Ele acredita que ali o homem começou a falar. Existiu uso de ferramenta, descoberta do fogo, domínio do fogo e tal. Eu acho que o fogo é até antes disso. Mas mas o que ele fala da fala, da descoberta, né, da curiosidade, do enterrar os mortos, se não me engano, o enterro dos mortos começa mais ou menos aí. É diferente você simplesmente, porque ferramentas, até os animais usam ferramentas, né? O corvo usa ferramentas, os macacos usam ferramentas. Então, os homo sapiens deviam usar ferramentas também. Mas a infusão da alma, segundo o Father Spitzer, aconteceu mais ou menos aí, nas 70 mil a.C., porque aí você vê, por exemplo, o começo da migração dos homens para fora da África, para, tipo assim, descobrir o que é que tem além daquele horizonte, o desejo de ir além, aquilo que eu te falei esse novo, desejo da beleza e da eternidade e tal, né? Exatamente, de construir algo de será produzir. Que é lá que tenha o que eu quero, né? Pois é. E aí o homem passou, né, o Estreito de Bering, e aí mudou de... Os Father Spitzer, é muito legal, eu até vou procurar se eu ainda tenho, eu assisti faz muitos anos essa. Mas as influências naturais da evolução cerebral, algumas pessoas eu tenho recentemente ouvido, que pode ser que tenha a ver com o experimento de novos alimentos, tipo os cogumelos que são alucinógenos, que nascem do... O Joe Rogan adora essa teoria. Pois é, assim, ele falou isso aqui, ele repete, né? Ele não defende nada, né? Mas, assim, eu acho interessante que pode ser que biologicamente a gente tenha passado a ter mais massa encefálica ou mais domínio daquilo a partir das coisas que a gente passa a comer. Por exemplo, uma das coisas que são muito difundidas é quando, depois do domínio do fogo, você começa a conservar melhor os alimentos e fazendo cozimento, você tem uma duração mais, então você pode ir mais longe. Já que você tem alimento que você pode guardar e conservar e dominar e matar as bactérias quando você acende um fogo e tal, então aí você começa a sair da África. Vai para a Europa, aí constrói barco, sai dali, né? E a coisa vai desenvolvendo. Não estava falando só da coisa dos cogumelos, mas é interessante como também tem essa coisa da expansão, né? Quando você come coisas e tal. Né? Eu vi um estudo também falando sobre isso, né? Quando teve o domínio do fogo, quando o homem começou a ser mais caçador do que coletor, né? Quando começou a comer carne e tudo mais, aquilo foi também colocando. Eu só queria voltar um pouquinho na questão da consciência do pecado, porque também no Thomistic Institute eu vi um cara falando sobre o Adão, né? E o cara é biólogo, né? Também doutor, porque os dominicanos são tudo cabeção, né? Os dominicanos são tudo, tem 2, 3 formação, doutor em... Né? O cara é doutor em matemática e em teologia moral. Eu fico imaginando o dominicano me assistindo falar essas besteiras e com pena, né? Mas tudo bem. Pois aí esse dominicano estava falando que ele, na cabeça dele, assim, Deus evoluiu, né, foi evoluindo, né, a humanidade, né, os homens, e aí há que evidentemente, assim, a mutação, você fala da mutação genética, acontece no indivíduo, né? E aquele indivíduo passa a mutação genética para outro e vai, e aí toda uma espécie tem aquela mutação e aquilo evolui e tudo mais. Ele está falando, muito provavelmente aconteceu a mutação que permitiu o homem ter uma alma, porque o homem é carne e espírito, ele tem que ter as duas coisas. Então, as operações da alma acontecem em unidade com a carne, né? Então, se meu cérebro, acontece um choque, acontece alguma coisa com o meu cérebro, a minha alma, ela não opera perfeitamente, porque o meu cérebro está prejudicado. Mas a gente... Sim. E levando assim, existe uma mutação. Aquela mutação, aquele homem, aconteceu uma mutação que Deus sabe como foi, aquele ali teve uma mutação capaz de ter uma alma e começar a pensar e refletir. E aí ele fala, mas como é que pode? E se só ele falava, com quem que ele falava? Aí diz que com quem é que a gente passa mais tempo na nossa vida falando? Com nós mesmos. Então, muito provavelmente, ele falava com ele mesmo.
antes do homem conseguir ter capacidade de abrir a boca e blá, blá, blá... Teve um que ficava falando sozinho. Ele falava com ele mesmo, assim, no sim. sentido de... Mas você vê isso nas crianças, eu percebo isso, por exemplo, na Sara. Eu percebo que a Sara já está pensando em alguma coisa. Ela só não consegue transformar aquilo em palavra. Eu percebo isso nela, né? Assim, então, eu acho que na cabeça daquele Adão lá, acontecia mais ou menos a mesma coisa, né? E aí, conforme as gerações iam nascendo, as pessoas já tinham a capacidade que foi iniciada ali, né? Exatamente. Aí nasciam já com a aptidão para desenvolver aquilo, né? Exatamente, e aí eu achei muito interessante essa teoria, assim. E aí, só complementando, como você disse, a alma e o corpo são um, né? Justamente porque as pessoas nascem com uma aptidão, acho que eu perdi a linha do pensamento que eu ia falar, mas a pessoa nasce com uma aptidão para fazer uma coisa que foi iniciada a partir de uma geração e precisa que a natureza vá dando às próximas gerações aquela capacidade que é espiritual, que tem a ver com o espírito, mas precisa que a natureza contribua e o tempo natural da coisa vá permitindo que os próximos ganhem essa capacidade e desenvolvam, né? O ser humano, né, isso é o catecismo que diz, o ser humano é a unidade de corpo e espírito. Muita gente, eu acho que esse é o mal do nosso tempo, né, uma coisa cartesiana de achar que o homem é um espírito guiando um corpo, né? A gente não é um motorista de um carro, né? A alma não é um motorista do carro, e na nossa alma não é a motorista do corpo, que é uma máquina. Nós somos unidade de corpo e alma. E essa dicotomia ela é muito prejudicial, porque às vezes a gente tem a impressão, né, nesse mundo de meu Deus aí, de gente que separa, diz, não, o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com minha alma. Meu irmão, tem. Tem, e só Jesus podia dizer, ninguém toma minha vida, só eu posso dar. Mas ele é o único. A gente está unido, corpo e alma, quem decide se vai continuar ou não é o próprio Deus, né? Porque ele é Senhor da história, né? Ele é Deus também, né? E mesmo assim, porque ele estava além disso, né? Ele estava além. Porque se ele quisesse, como ele disse, né? Ele até, né? Eu acho que se eu não pedisse, meu pai não ia dar 10 legiões de anjos para me libertar desse negócio aqui. Não é o sentido da coisa. Mas assim, a gente às vezes também tem essa coisa. Eu acho que isso atrapalha também muito a vida espiritual. Porque às vezes a gente acha que a minha alma ela vai em dissonância com o meu corpo. Então, por que eu digo isso? Por que eu estou enfatizando? Porque pode entrar em coisas horríveis, no sentido de, não, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Não, meu filho, sinto muito, você não é. Você não é uma mulher no corpo de um homem. Você pode ter alguma coisa que faça você pensar isso, mas sim, é diferente de pensar, né? Exatamente, o ser é diferente de como você percebe a si mesmo, o mundo e aos outros, mas sua alma e seu corpo são profundamente unidos. E um outro perigo é uma vez eu te perguntei isso também. Quando a gente morre, por que é que não dá pra gente... Tá bom, Deus, eu me rendo, eu preciso da tua misericórdia e tal. Se a gente não passa a vida exercitando isso, no final da vida a gente não vai ter mais as forças de decisão que a gente está acostumado a não buscar, né, a Deus durante a vida, então no final da vida a gente não vai ter mais essa capacidade, né? Mais ou menos isso, né? Deu uma enrolada na coisa. Mas é por aí. A nossa... que tá. A nossa alma, né... Como se desse para separar. O nosso ser, a gente, tem um desejo no coração. A gente foi implantado, impregnado, programado para procurar Deus. Mas se durante a vida inteira, a gente passa a vida inteira se programando para negar a Deus, é impossível que no final da vida, ali, depois que a nossa alma e nosso corpo se separarem, a gente vai mudar de ideia. Assim. Desconsidera tudo e agora esquece mudei. Tudo e vai. Não é que isso seja impossível, né? Que eu diga o bom ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Mas é uma diferença de haver uma conversão profunda do coração, e é isso que conversão significa, não, a mudança, né? Eu converto, eu mudo de direção e é diferente. Eu estou andando o tempo todo nessa direção aqui. No final da vida, eu mudo de direção, aí sim, realmente é possível ir para o céu, porque eu mudei de direção. E detalhe, ele estava diante do próprio Jesus, então... E é bem diferente. Mas a igreja é muito misericórdia. A igreja também é muito misericordiosa nesse sentido. Eu me lembro que no curso lá de teologia, a gente falando sobre teologia sacramental, falando da confissão. E aí o padre falando que se tiver um sacerdote que foi validamente ordenado, nem que não tenha sido ordenado católico, e eu quiser me confessar com ele, essa confissão é válida, nosso Senhor aceita o perdão e a absolução dos pecados. Tipo assim, não, um padre anglicano, e não foi ordenado validamente segundo a Igreja Católica, não tem sucessão apostólica, mas se na hora da minha morte tem esse padre aí do lado, que foi ordenado, eu vou ser padre, escute a minha confissão, e eu vou ter meus pecados perdoados. Aí você viu a minha conversa com o Gervan sobre isso? Não vi, cara, não vi. Depois você vê. Porque depois da quarentena, cara, eu escuto teus podcasts no ônibus indo pro trabalho. Aí sim. Na quarentena eu não tô indo. Eu não tô conseguindo pegar, eu ainda tô atrasado. Eu acho que eu comecei a do Padre Gervão, mas não consegui acabar. Vai falar. Legal, mas foi legal você ter falado isso, porque... E aí o padre, nosso professor, disse, meu amigo, você pode se confessar com como é que ele dizia? Com um padre herege, blasfemo, casado 2 vezes, separado, vivendo em terceira união, e se ele tivesse sido ordenado em qualquer lugar, de um rito que seja evidentemente reconhecido, você se confessar com ele, você vai receber um perdão. Não, eu perguntei para o padre Gervan sobre por que não pode haver uma confissão à distância, né? Assim, não só pela quarentena, mas... porque o exemplo que eu dei certamente há pessoas no mundo que não têm a opção por, de repente, uma questão política, vive num país que é proibido ser católico, ou tem que viver no escondimento e não tem padre por perto de jeito nenhum, e aí ela está dispensada, né? Mas por quê? Se ela tem uma tecnologia, um telefone, ou uma internet, ou uma chamada de vídeo e não pode receber o sacramento? Por causa da matéria, né? À distância, né? E aí, ele não entrou muito na história, porque você conhece muito bem como é Padre Gervan, e simplesmente disse que, não, dá o teu jeito, você consegue, acha alguém. Eu falei assim, mas tem gente no mundo que não tem. E é por essas pessoas que eu me preocupo. Não, mas né? É a matéria, o sacramento. Todos os sacramentos, eles têm... são 2 elementos, né? O símbolo e a matéria. Por exemplo, a matéria do batismo é a água. Você joga a água e você diz em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu tenho o símbolo e a matéria. E os teólogos aí vão me criticar, porque tem outro nome para isso aí. Mas a matéria do sacramento da confissão é a voz. A Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho. Mas a matéria da reconciliação, do instrumento da reconciliação, é a voz. Sim. E a voz ela não pode ser mecânica, né? A voz do padre tem que entrar no meu ouvido e a minha voz tem que entrar no ouvido do padre. Porque a matéria do sacramento da reconciliação é o som. Mas aí tem questões técnicas. Imagina se o Stephen Hawking, que não pode falar, não pudesse confessar porque ele está falando através de uma máquina. Nem presencial. Pois tem umas outras, existem outros fatores nuanceados. Eu só acho que a igreja, ela preserva nesse sentido, porque também, por exemplo, por telefone, eu me lembro do padre falando sobre isso, em relação ao telefone, o padre não tem garantia nenhuma de que quem está falando com ele é quem ele acha que está falando com ele. E uma chamada de vídeo? Pois a chamada de vídeo eu já não sei qual era, porque não era o caso quando eu estudei teologia. Pois, exatamente, porque eu acho que um dia vai dar certo esse negócio. Mas agora tá voltando, tipo assim, até tinha, mas agora eu já estaria voltando atrás, porque agora tem os deepfakes, que são a coisa mais fácil do mundo de fazer, é um deepfake. Também. Então o padre... Ao mesmo tempo que eu posso confessar um monte de mentira e não vai valer, porque eu sei que não deu certo. Então, na verdade, a preocupação não tem que ser do padre, nesse caso.
Tem que ser de quem está cometendo o crime de fingir que está confessando e não ser a pessoa e tal. Está excomungado segundo o próprio fato. Pois então assim, eu acho que também não deve ser uma preocupação tão grande. Eu acho que o que acontece a igreja não vai tomar decisões levianas de uma hora para outra só porque existe uma tecnologia hoje. Mas eu acredito que vá um dia acabar rolando. A igreja não pensa em anos, a igreja pensa em séculos, né? Então, são séculos para uma coisa como essa mudar. Então, não é uma coisa que a gente vai ver, eu acho. Eu quero ficar sabendo, mesmo depois de morto, assim, rolou. Depois de morto você vai ficar deu sabendo. Certo. Entendeu? Porque eu não vejo por que não. Eu vejo que tem perigos, mas ao mesmo tempo o presencial tem também. Também. Mas eu vejo muito a beleza do sinal, né, da voz. Tem, com certeza. O final, o coisa, né? Então, assim... A pessoa que estiver legitimamente impossibilitada de estar e não tem opção, e aí tem uma chamada de vídeo. Mas aí eu acho que se a igreja liberar, vai ser nesse caso da mesma liberação do perigo de morte. Entendeu? Se você estiver em perigo de morte, você pode fazer uma chamada e esse caso vai ser uma liberação. Do mesmo jeito que eu posso me confessar com um padre herético, cismático. Por exemplo, uma vez a minha mãe me contou que ela, quando tinha se mudado para os Estados Unidos a primeira vez, ela ainda não tinha muito domínio sobre a língua inglesa, ela pediu para se confessar em português, só que o padre não entendia português. E foi válido. Ele disse que sim, ela fez a confissão dela e ele deu a absolvição em inglês, ele não entendeu. Mas ele entendeu e acreditou e aquilo... Isso é possível, isso aí é possível. É possível também se confessar por meio de intérprete, mas eu acho que eu jamais faria isso. Pois aí... Me confessar em chinês com intérprete assim, meu Deus, tem certeza? Mas teve alguns irmãos da comunidade que já foram intérpretes de confissão, sim, viu? Caramba, sério? Sério, eu me lembro que teve uma época em Fortaleza, eu era seminarista até, e graças a Deus não fui chamado, porque meu italiano não era bom desse nível, nem meu francês na época, mas tiveram uns padres visitando a comunidade, em eventos assim, fórum, entendeu, Renascer, e aí o padre francês, e aí tiveram algumas irmãs, eu me lembro da Ângela Miyashiro, foi o padre Ed, que hoje é padre, também foi, sim. Alguns irmãos que falavam francês e italiano foram lá ser intérprete do povão lá. O padre assim, o que ela falou? O senhor não vai querer saber, melhor deixar pra lá. Mas tem que saber, né, porque... Cara, já batemos mais de 2 horas, 2 horas e meia, acho que a gente vai ter que dividir o próximo episódio. Tá bom. Não, você já é de casa, assim, eu acho que tem que ser assíduo mesmo, tem gente que volta, tipo o Henrique, o Theo já voltaram e tal, então tem que ser o Edilson também. A tua segunda vez eu acho que foi bem produtivo e a gente tem que fazer outros mesmo. Se eu fizer todas as conversas, tudo que a gente quer falar na vida, todas as nossas viagens, num capítulo só, num episódio só, ninguém vê, né? Que vai ser horas, né? Mas já acho que já bateu mais de 2, porque a gente começou 9 e pouco, são 11 e pouco aqui. Tá quase em 2, porque na minha gravação tem 1:50 e pouco. Então ótimo. Mas cara, eu comecei a gravar um pouquinho antes da gente dar o recorde, mas enfim. Tá isso não, aí, a mesma coisa. Mas então beleza, bicho. Obrigado aí pelos esclarecimentos e instruções e também pela oportunidade de a gente conversar. E quando tiver um outro assunto aí é só chamar que a gente bota o papo em dia. Sempre tem. E aí, naquele outro dia, se a gente vai conversando aqui em grupo também, chama o Henrique. Não, a próxima de grupo que eu vou fazer vai ser Gogó, Henrique, Gogó, Theo, Ricardo, eu boto você. Beleza. A gente faz um papão aí. O Ricardo só no de grupo, né? No individual não vai, não. Não, é o individual e o presencial. Agora que tá pelo Zoom, ele já tá aceitando. Mas... massa. O Ricardo tem história pra contar, né? É demais, com certeza. Era um dos primeiros que eu queria chamar, mas ele meio que ficou assim, não, sei lá, vergonha e tal. Ele fica com vergonha. Mas vai rolar. Beleza. Valeu, meu irmão. Cara, um abraço. Um abração, cara. Boa noite aí pra todo mundo.